Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Dando continuidade à nossa programação da nossa capacitação. Ontem a gente tivemos letramento racial. Hoje a gente está com um grande amigo, né? Quem está aqui, quem é do Sistema de Defesa do Consumidor, conhece. Não tem quem não conheça do Sistema, Jonas Salles. Jonas é um grande nome na defesa do consumidor e um grande nome nesse tema de racismo e relações de consumo. Jonas, é um prazer enorme ter você conosco agora na nossa casa. Jonas esteve falando desse tema com a gente na Semana do Consumidor esse ano. E foi uma palestra brilhante. E hoje ele está aqui com a gente novamente para falar sobre esse tema. Jonas, muito obrigada. E o palco é seu. Acho que aqui vai bem, né? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Primeiro porque todos e todas, Thaís, vamos dizer aí, Jonas, vai começar com ideologia já aí no início, né? E aí, por que todos e todas e talvez, se preciso, todos? Vou trazer uma ideia aqui de um cara que é somente o maior. Se alguém já escreveu sobre língua portuguesa, se alguém escreveu em língua portuguesa, se já ouviu falar em alguma coisa de português, se estuda gramática, qualquer coisa nesse sentido, existe um maior de todos, assim. Infelizmente, para vocês e até para mim, ele é carioca, né? Se chama Joaquim Maria Machado de Assis. E Machado de Assis, sobre o tema de questão de gramática, questão do uso correto do português, na virada do século passado, a Academia Brasileira de Letras é de 1896. 3 anos após, Machado de... Aí é só uma opinião minha, não tem valor algum. Machado de Assis, para mim, ele é o imortal, e todos que aparecem por ali, eles reacendem a chama, né? Não deixam apagar. Alguns são gravetos, alguns são madeiras ali que vão queimar por muito tempo. Mas para mim o imortal é Machado e tem os outros. Mas voltando, Machado de Assis foi consultado sobre essa junção, essa questão da inclusão, porque no português de Portugal se falava muito com H, por exemplo, Rui era com Y, Rui Barbosa, é com Y ou é com I? Outras questões que tinham muito H nas frases. E aí foram consultar o bruxo do Cosmo Velho, né? O maior de todos. E aí Machado de Assis deu uma resposta que eu acho que vale para hoje, assim, sobre inclusão. Ele fala assim: ora, se é para incluir, ora, se é para mais pessoas entenderem, está numa carta. Se é para mais pessoas entenderem, se é para trazer mais pessoas para a língua portuguesa, para se sentirem parte dessa grande festa que é usar o nosso português, eu sou a favor dessa junção e dessa reforma. Então acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, sabe? Se é para incluir, por que não? Por que não? Porque às vezes para a gente, para todos, assim, em geral não faz diferença. Mas para uma pessoa faz. E aí, Fernando Pessoa disse que tudo vale a pena, né? Se a alma não é pequena. Então se para essa pessoa faz, eu acho que já valeu a pena. Eu pego aqui, ainda antes de entrar no tema, um outro exemplo. Eu tenho palestrado pelo país todo, mochilado aí, sobre questão de discriminação, Thaís. E falando sobre discriminação, não só racial, sabe? Discriminação no mercado de consumo. E dentro desse tema, eu fui fazer uma palestra em Campo Grande no mês passado, próximo ao Pantanal, Berto. E aí nessa palestra eu estava lá falando sobre discriminação e tal, e a minha ideia, pessoal, falando aqui assim, mais ou menos assim, o auditório lotado, era chegar nos idosos, né? São hipervulneráveis de acordo com a doutrina e o STJ abraçou. E aí, para chegar nos idosos, eu tinha que passar por outras categorias. E quando eu fui falar dos indígenas, eu fiquei com muita preocupação, ali pensando rápido e tal, aqui quem está no lugar de fala sabe como, né, é complicado sistematizar tudo. E aí eu pensando, eu falei, e agora? Povos indígenas ou índios? E ficou isso na cabeça e tal, e eu, não, porque a questão dos índios, e aí eu rapidamente, não, indígenas, né? E aí rapidamente me corrigi e o pessoal, assim, em geral, todo mundo riu. E até um amigo, assim, que é promotor de justiça, falou, o Jonas sempre muito preocupado com os termos técnicos, né? O termo certo, tal e tal. Mas aí, pessoal, eu olhei, assim, pro lado, tinha uma indígena ali, e aí ela me olhou no fundo dos olhos, assim, e falou, muito obrigado. E aí eu acho que valeu tudo. Eu falei durante 1h30. Esse muito obrigado dela valeu muito mais do que essa palestra. Muito mais. Porque eu senti que ela se sentiu incluída, né? Incluída.
E isso é o lugar mais difícil do ser humano acessar, que é o lugar do outro, né? Então tudo valeu por conta desse muito obrigado dela. E foi só uma questão de índio ou indígena. Somente isso. Só essa preocupação, sabe, Humberto? Às vezes é só isso. Você que trabalha lá no PROCON sabe que às vezes é o direito fundamental a ser ouvido, né? Tem se discutido muito. Então, vou avançar um pouco aqui nesse tema. Esse breve... Posso só Pode sim. Interromper, mas... E fiquem à vontade, pessoal. Uma das coisas que, nos últimos tempos aqui na Secretaria, que mais me perturba diariamente, foi a frase da inauguração, quando o secretário falou assim, nós vamos lutar por acessibilidade e inclusão. Cara, isso todo dia eu falo assim, acessibilidade e inclusão. Porque às vezes a gente pensa inclusão de uma forma diferente do que aquilo dos detalhes deveria ser. E essa preocupação de incluir traz também por essa preocupação do secretário aqui, a gente está falando agora sobre pensamentos disruptivos, né? E é um significativo para quem se encontra no... É o lugar mais difícil do mundo de acessar. Hoje pela manhã eu tive a felicidade, a gente estava todo ali de Jordan, né? Todo estava contando aqui para os amigos. E aí, quem estava lá, lembra? Cheguei na Assembleia Legislativa, a LERJ, e aí eu sentei lá só para ouvir. Ouvir é sempre melhor, pessoal. Diz o poeta, vocês vão ouvir um pouco de poesia aqui, diz um poeta que aperfeiçoa-te na arte de escutar, pois só quem ouviu o rio saberá distinguir quando ouvir o barulho do mar. Então, muito mais importante do que falar é ouvir, porque ouvir a gente aprende mais, aprende melhor, né? E aí eu estava lá sentado lá, ouvindo, tomando nota e tal, fico anotando ali na minha agendinha, e aí o Vitor me chamou para falar, né? E eu nessa alegria, mas sempre no contexto. Vamos entrar aqui no tema. Racismo e mercado de consumo. Já é difícil até colocar o título desse tema. Até o título. E eu explico o porquê. Ontem já falaram muito, né? Muito e muito bem. Consegui ouvir um pouco. Mas por que, Jonas? Ora, a Thaís deve saber, e tem gente da comunicação aqui? Tem alguém de comunicação? Não, né? Se tiver alguém da comunicação, ainda mais agora digital, né? Sabe que esses termos, a questão é a seguinte, pessoal. Existe um livro de um jornalista do The New York Times, que é Michael Sowell, isso. E nesse livro, esse jornalista disse o seguinte, que a Meta tinha um grupo que analisava qualquer termo estranho, qualquer termo perigoso, que flertasse com crime, com qualquer coisa desse tipo. E havia um grupo que decidia. Um grupo, estou falando de pessoas, seres humanos. Nessa última gestão que o Trump assumiu, eles tiraram esse grupo de pessoas que buscavam ali, tinha gente, né, de diversidade, tinha tudo e tal, e agora quem faz isso é o algoritmo. Então o algoritmo, automaticamente, qualquer termo desse aqui, se vocês quiserem testar, e alguns devem ter feito esse teste até involuntariamente, vocês vão perceber que, por exemplo, se você posta uma foto de um café, uma foto tal, comum e tal, essa foto vai subir nas visualizações lá e vai dar mais ou menos 30% da sua visualização do Instagram, do número de pessoas. Se você postar, se você postar qualquer termo de minorias, e aí eu não estou falando só de racismo, estou falando de sexismo, estou falando de qualquer termo, pessoas com deficiências, qualquer termo de minorias, vocês vão perceber que as visualizações de vocês vão subir no máximo até 10%. No máximo. Então vejam a dificuldade até de falar sobre o tema, de publicar. Por exemplo, às vezes eu já recebi 2 notificações e a Meta já falou que na terceira vai excluir minha conta do Instagram. E aí você fala, ora, Jonas, então você está cometendo crime? Não, eu estou participando de eventos que tem esse termo ali, ó. Racismo. Então vejam a complexidade que é falar sobre isso em qualquer ambiente. Eu tenho feito, assim, sou do direito do consumidor, né, um entusiasta, antes de tudo. Tenho formação em história também antes, mas assim, todos os temas quando vou fazer palestra, o último que falei foi sobre a responsabilidade civil dos influencers digitais. A gente brinca no auditório, se diverte, aquela coisa de... A gente consegue brincar até com a tragédia alheia, que é queda de esteira, não sei o que e tal. Mas essa pessoa errou, essa pessoa não sei o que, tem uma culpa concorrente. A gente brinca com qualquer assunto. Plano de saúde a gente brinca também, mas na hora de falar sobre racismo, pesa muito o ambiente. A Michelle Obama diz que falar sobre racismo é como um auditório lotado, coloca um elefante branco e fala assim, vai perturbando o povo aí enquanto eu vou falando aqui. Ela diz que na imagem dela é sempre assim. Está
Michelle Obama in all words, que é em suas próprias palavras. Então, que movimento é esse? É o tal do shadow banning ou shadow ban, que é o movimento de escurecer impedir, banir determinados termos. Avançamos. Começo com Chimamanda, não sei se alguém aqui já leu esse livrinho? Maravilhoso, né? Indico a qualquer pessoa assim, que me peça indicação de livro, eu falo, começa ali pela Chimamanda, você vai bem. A Chimamanda é uma pessoa, sabe aquelas pessoas do superdotadas e tal, e ela é uma nigeriana, e ela vai fazer um mestrado em Harvard, chega em Harvard, ela tem as colegas lá de quarto, e está lá com as colegas de quarto e fazendo uma cozinha, uma comida, conversando e tal. E uma das colegas fala o seguinte, nossa, o seu inglês é tão bonito, tão perfeito, parece que você é nativa. E aí ela fala, pois é, porque lá na Nigéria o idioma oficial é inglês. Então vejam, o título do livro responde, né, o que eu acabei de dizer, o perigo de uma história única. Qual é o perigo, Jonas? A professora Cláudia Lima Marques, que é de Direito do Consumidor, ela sempre fala isso. Queridos, não podemos só olhar diretamente para o fruto, para a árvore. A gente tem que conseguir dar 3 passos para trás e olhar a floresta. Porque só assim a gente vai conseguir ter uma visão aguçada, uma visão maior, uma visão do todo. E a gente também percebe a nossa significância perante o mundo. O centro do universo e o centro do mundo não é o nosso umbigo, né? Não tem como. Então é um pouco sobre isso. A cilada do identitarismo. Ainda numa introdução, quando eu falo sobre, às vezes, sobre racismo, sobre questões de gênero, os hipervulneráveis, os idosos, as crianças, qualquer, né, tratando dos hipervulneráveis aí nas relações de consumo. Eu sempre escuto assim, lá vem aquele papo de esquerda. Por exemplo, eu sou diretor do IDEC. Acho que todos já ouviram falar aqui no IDEC, que é uma força, né, uma grande força. E do IDEC, então assim, se você vem já se apresenta como do IDEC, é tipo, lá vem aquele cara de esquerda, lá vem aquele comunista, tal, lá vem o xiita, né, porque a gente é da defesa do consumidor. Porque a gente atende um mandamento constitucional, né? O 532 fala lá, o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Então ele assume uma pessoa. Vocês concordam comigo? Diferente da relação na Itália, por exemplo, eu estudo muito Itália e Estados Unidos, né? Se comparar. Na Itália se protegerá a relação de consumo. Em Portugal se fala no tal do homem médio. Eu não sei se eu não conheço esse homem médio. Se vocês conhecerem aí, vocês me avisam. Sou louco para conhecer esse tal de homem médio. Porque na Europa eles entendem que é um homem médio. O que seria um homem médio hoje? É aquele cara que sabe ler um contrato quando ele recebe, quando ele vai entrar lá no meta, aceita isso aqui, ele consegue ler e entender tudo que está ali. Eu não conheço esse homem médio, mas ele vai, né, aderir a um plano de saúde, Humberto, ele sabe tudo que está ali, as porcentagens, a mutualidade, o atuário, ele sabe tudo aquilo ali. Eu não conheço esse homem médio, mas em Portugal ainda tem essa ideia. Então eu acho que o Brasil avançou muito, quando lá no 532 ele fala que o Estado promoverá na forma da lei a defesa do consumidor. Então ele assume. Então toda vez que a gente está numa relação ali que já é desequilibrada pela própria Constituição, quem desequilibra para equilibrar é a Constituição Federal. A Constituição Federal, numa analogia, se vocês me permitem, a Constituição Federal é como um camisa 10, é um craque, né? Quem é flamenguista, a Constituição é um Arrascaeta. Quem é um vascaíno, como eu, a Constituição é um Felipe Coutinho, que vai dar um passe. Só que quem é que tem que fazer? Quem é que tem que promover essa defesa do consumidor? Olha aí que maravilha. Somos todos nós. O problema é a gente conseguir promover a defesa do consumidor, como diz o craque, a Constituição Federal. Porque ele fala, olha, já assumi uma pessoa e já te mandei defender. Aí quem é que entra? O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que passa pelo PROCON. Um PROCON como esse também, então, é uma força enorme, né? Com todas as suas virtudes e vicissitudes. Voltando à cilada do identitarismo. Como eu disse, sempre levam para a esquerda. Mas pensem comigo, pessoal. Martin Luther King, eu preciso que vocês reflitam sobre isso comigo. As últimas 2 pessoas que falaram sobre Martin Luther King em ambiente público foram Donald Trump. Assim que ele assumiu, agora na última gestão, ele pegou e falou, realizarei o sonho de Martin Luther King. Não sei se viram. E depois, aqui no começo desse ano, quem falou sobre isso foi Tarcísio. Então percebam, não tem essa discussão. E isso a gente acaba caindo na cilada do identitarismo. Se alguém quiser entender sobre identitarismo, pode ler Thomas Sowell, se quiser um livro em inglês, que ele fala dos ungidos. Quem seriam os ungidos?
aquele grupinho que só eles podem falar sobre determinado tema. E no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, tem uma professora chamada Patrícia Garrido, talvez, salvo melhor juízo, que também fala, só que aí ela troca o termo, os ungidos por os eleitos. Isso funciona para tudo, pessoal. É aquele negócio do feminismo, mas só aquele grupinho pode dizer o que é feminismo e o que não. Então, não caiamos nessa cilada. Nosso papo aqui é sobre direitos humanos. Direitos humanos, se você se sente um ser humano, o papo é para todo mundo, então. Então é para todo mundo. E a outra questão é falar sobre inclusão. Está lá o tema. Jonas vai falar sobre inclusão e a Constituição Federal, igualdade material. O que eu vou falar a palestra inteira? Sobre exclusão. Exclusão. Ora, como eu disse, e isso é uma frase do ministro Aires Brito, quem desiguala para igualar é a Constituição Federal. É ela que já percebeu. Então, se ela diz lá no inciso 5º, só que agora no 42, se ela diz que racismo é crime prescritivo, inafiançável e tal, é ela que está vendo uma realidade aí que não é igual. É ela que percebeu. Então, não caímos na cilada do identitarismo. Nosso papo é sobre dignidade da pessoa humana e sobre direitos humanos. 2 livros. Ainda sobre essa ideia. Temos tempo, né, Thais? Então, vamos bem. A ministra Carmen Lúcia, no final do ano passado, ela, nesse livro Direito de Todos para Todos, outro que eu indico fortemente, assim, um livro maravilhoso, poético. Muito obrigado, meu amigo. E nesse livro ela fala o seguinte, a onça não desonça, a serpente não desserpenteia, o sapo não dessapeia, o ser humano, por mais incrível que possa parecer, se desumaniza. E ela fala, todo esse livro vai ser sobre essa desumanização do ser humano, que perde as suas características centrais, né, quando não respeita a sua natureza de ser humano. Então, acho que isso já importa desse livro, já valeria o livro. E o humanismo como categoria constitucional, estou sempre com o ministro Aires Brito em mente, porque eu acho que é o que vai mais próximo da poesia, né? Acho que é o que vai, e eu sou amante da poesia, e já falei muito sobre poesia hoje pela manhã, estou sempre o acompanhando. O humanismo como categoria constitucional. Estamos na Semana da Consciência Negra. O que é consciência? O ministro Aires Brito diz assim, o caminho da consciência para a ciência só se faz por humanismo. Olha que frase, né? A gente poderia resumir toda a minha fala aqui nisso aqui. O caminho da consciência para a ciência só se faz por humanismo. Como assim, Jonas? Ora, a poesia, a arte em geral, ela vê tudo antes, né? Ela antevê, se vocês querem um português, né? Acertado. Ela antevê. Eu tenho um artigo no Conjur que se chama O Encontro do Jurista com o Poeta. O poeta se encontra com o jurista vem de terno, gravata, tal, aquela malinha, aquela coisa, velho. Se encontra com o poeta todo largado, e aí o jurista, nossa, eu acho que eu te conheço de algum lugar, olha pro poeta e tal, e tal. Aí o poeta, o quê, garoto? Eu te vi crescer. O direito está sempre depois, pessoal, sempre depois. E atrasado e tentando buscar uma realidade que já está acontecendo há muito tempo. Quando a Constituição que eu acabei de dizer, no inciso 42 do artigo 5º, vai lá falar racismo é crime prescritivo, inafiançável, não sei o que, ele está relatando uma realidade que já acontece há muito tempo. Ele está tentando, né? Exatamente, está tentando correr atrás daquela vulnerabilidade. E aí, de novo, a professora Cláudia Lima Marques. Vulnerabilidade vem de vulnus, que significa aquele que pode ser ferido. Então, vejam vocês. Por que racismo no mercado? 3 argumentos principais. O primeiro, já adiantei para vocês, aqui é só Miguel Reale. Quem já passou aí pelo primeiro semestre, qualquer curso de Direito, já passou, né, por teoria tridimensional de Direito. Direito é fato, valor e norma. Então vejam vocês, o que vem primeiro? O fato. Ora, o fato. O fato. É sempre a arte. E eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês perceberem que o racismo é denunciado pela arte de há muito, mas de há muito. Não, nunca se quis ver. Aí Fernando Pessoa, de novo, né? Em Alberto Caio, o essencial é saber ver. O essencial é saber ver. Nunca se quis ver, mas que está aí escancarado para todo mundo os casos e que acontece e a denúncia, eu acho que vocês vão de concordar comigo logo à frente. Primeiro, olha aí, trazendo... aqui está tranquilo, aqui eu acho que vocês estão bem amistosos, assim, vamos dizer assim. Mas nos auditórios que tenham rodado aí pelo país,
enfrento vários auditórios assim, pessoas que, na hora que a gente chega a falar de Racionais, e até Machado de Assis é assim, muito citado, pouco lido, né? Absurdamente citado. Todo mundo é conhecedor de Machado de Assis, todo mundo. Agora, se você fizer uma pergunta, aí complicou tudo, né? Se você perguntar algo além de Capitu, Traiu, Bentinho, perguntar um pouquinho sobre o livro, aí complica tudo. E o problema de Racionais aqui é outro. Quando eu vou nessas palestras por aí, e aí falo desde USP até Federal do Rio Grande do Sul. É uma cultura underground, né? É uma cultura underground, tipo assim, o que esse garoto dessa cor está trazendo Racionais para cá? E aí eu tenho que ter uma defesa, né? Eu sempre tenho que ir muito bem armado para esses palcos, para esses auditórios. Racionais, pessoal, tem muita gente que tem, e aí nos auditórios que eu vou, tem muita gente que tem doutorado acadêmico, né? Racionais, não sei se vocês já viram, tem doutorado honoris causa por tantas universidades nesse país que a gente não consegue nem contar mais. Nem contar. Geralmente, quando eu vou para um auditório, eu já olho. Será que o Mano Brown é doutor honoris causa por essa universidade? Porque aí parece que afaga o coração daquele doutor, né, que precisa de um título e tal, e tal, e tal. Ah, agora eu vou ouvir porque ele é doutor honoris causa também. Então, é por isso que eu faço essa vênia, né, para poder entrar com Racionais aqui. Vamos lá. Não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim. Racismo no mercado. Como eu tenho dito já aqui há uns 20 minutos, a música, a arte está sempre antes. Essa denúncia do racismo no mercado está sempre ali, sempre. Mas sempre mesmo. As letras ali, ó, quem conhece Racionais aqui já tem uma boa noção. Mas ali, ó, inconscientemente vem na minha mente inteira a loja de tênis, olhado para de poder comprar o azul, o vermelho, preto e dinheiro são palavras rivais, o preto não quer só desfilar de Nike no pé. O que eu estou querendo dizer com isso? Aqui, ó, não quer só viver de aparência, quer ter roupa, quer ter joias, se incluir. Por que tem tudo isso? Por que essa coisa dessa revolta, essa coisa do... É porque o fetiche de consumo, ele nos atravessa de cima a baixo. Por que é tão estranho? Não estou fazendo juízo de valor, se certo, se errado, se legal, se legal. Por que é tão estranho, né, ver o favelado naquelas Lamborghinis, naquelas coisas e tal? Eu não vou entrar nesses termos e tal. Mas eu acho que todo mundo pega aqui só pela ideia. Eu acho que, né, todo mundo já consegue ir além e fazer essa reflexão. Por que dói tanto? Porque não é para ele. Não é para ele. A sociedade brasileira não foi feita para o preto estar. Principalmente nesse lugar aqui. Principalmente nesse lugar aqui. Aires Brito, de novo, diz que democracia é quando a gente chama o povo do palco para o auditório, né? O povo do auditório para o palco para dizer o que pensa também sobre a vida. Isso é um conceito de democracia aberta. Então, e aqui um mais específico. Essa música eu acabei de citar numa entrevista à Veja, me perguntaram o que era racismo nas relações de consumo. Aí eu falei, pega essa letra aí do Racionais, bota lá, eu acho que dá pra entender. Então põe ela na agulha, se quiser tocar. Aí, ó, ele fala ali, ó, mesmo podendo pagar, tenho a certeza que vão desconfiar, pois o racismo é disfarçado há muitos séculos, não aceita seu status nem a sua cor. Eu não preciso falar mais nada. Se não der para entender com isso aqui, eu já posso ir embora, que realmente eu não consegui cumprir minha missão. Tem uma música do Baco, que também é autoestima. Também. Fala, furo nas minhas roupas, não importa a marca. É isso. Então, assim, a arte denuncia já muito. Mas o preconceito quanto à arte, de quem vem, quem é que fala? É o Mano Brown, então eu não vou ouvir. Então eu não vou ouvir. E percebam, pessoal, que olha o nome da música, Eu Compro. Vocês conseguem, eu não sei se vocês concordam comigo, mas vocês percebem que é um ato assim de, sabe, de luta, de revolta, de eu vou comprar? Por que será isso? Minha opinião, que não vale nada. Porque não é para ele. Então ele é um revoltado quando ele diz, eu vou comprar. Percebam o conflito que é a relação de consumo. Aí existe uma diferenciação entre vulneráveis, não sei se já ouviram, mas a nova doutrina tem trazido isso nesse último ano na revista Direito do Consumidor do Brasilcom. Existe uma distinção entre, primeiro, os vulneráveis, todos somos, né? Está lá no artigo 4º, inciso 1º do Código de Defesa do Consumidor, quem gosta de um juridiquês, né? Artigo 4º, inciso 1º, o fundamento do Código de Defesa do Consumidor, reconhecimento da vulnerabilidade. Tá, falei o juridiquês, agora a gente avança um pouco mais. Tem os hipervulneráveis, isso foi criado por Bruno Mirage e Cláudia Lima Marques, num livro que ganhou o prêmio Jabuti, que se chama
o novo direito privado e a proteção dos hipervulneráveis. E aí eles catalogam lá as mulheres, catalogam os idosos, as crianças e as pessoas. À época se falava aos especiais, agora se fala às pessoas com deficiência. E isso é importante. E os negros? E os negros? Eu não me considero hipervulnerável quando eu vou ao mercado. Primeiro, se eu vou, eu estou levando dinheiro, né? Eu não vou lá passear. Mas o mercado, o fornecedor, me torna um vulnerável. Ah, Jonas, mas como assim? Eu falei, o que foi o Beto no Carrefour? Mas eu não me considero. Se eu vou com dinheiro, não é isso? Não é possível, né? Só se eu esquecer lá. Vou com dinheiro, vou com minha mãe, né? Mãe da gente já ensina desde cedo, leva o documento, insista pela nota fiscal, porque você pode ser seguido depois e, né? Podem te chamar para comprovar isso. Isso está em tudo, está na jurisprudência. Isso talvez eu fale mais à frente, ou talvez nem precise, mas a jurisprudência do TJRJ traz todos esses casos que eu estou exemplificando. Todos, absolutamente todos. O último congresso que fiz, que participei, que é a Copa do Mundo do Direito do Consumidor, né, Humberto? Que é o Congresso Brasileiro de Direito do Consumidor. Eu falei, eu vou fazer uma palestra que não vai sair do raio de 2 km de onde a gente está. E aí falei, peguei Machado de Assis, estava ali na BR, e fiquei falando dos julgados todos do Rio de Janeiro, todos aqui do centro. Peguei os hotéis daqui, os casos de racismo, peguei e falei, olha, e tudo isso só para contar para vocês que está na cara de todo mundo. Só isso. Mais uma do Djonga. O Djonga, numa entrevista no Podpah, ele diz o seguinte, olha esse raciocínio, né, que corrobora tudo que eu tenho dito. Por ser preto e favela, eu preciso provar que agora eu tenho direito de entrar no restaurante. Eu preciso pegar o vinho mais caro, o prato mais caro, eu preciso devolver o dinheiro que consegui. Olha o ciclo perverso do fetiche de consumo. Eu preciso provar que eu tenho direito de estar neste ambiente. Mas nosso papo não é de direitos humanos? Não está lá, artigo 1º, 6º, 3º, Constituição Federal, dignidade da pessoa humana. Eu acho, e talvez alguém concorde, que as dignidades são diferentes. Embora a Constituição diga que todos, né, temos dignidade, é princípio fundante, eu acho que as dignidades são diferentes. E eu que sou da história, eu posso falar para vocês que dignidade vem de dignitas. Isso vem da Roma Antiga, meu caro Isaac. E era o seguinte, na Roma Antiga, quem tinha dignidade era assim, você ganhou uma batalha de Roma e tal, você ganhou uma batalha na guerra, e aí você ganhava uma dignidade. O que é uma dignidade? Um título, né? Um brasão, uma medalha, isso é dignidade. Na virada valorativa lá de Kant, século XIX, dignidade passou a ser fundamento para todos. E aí eu pergunto para todos quem, né? Eu acho que ainda existe, e continuo achando dignidades diferentes, muito diferentes. Eu digo, posso usar o exemplo da dificuldade que eu passei ainda nesta viagem para entrar em uma determinada instituição, porque eu estava, né, talvez com os trajes não adequados, e aí posso fazer a comparação com quando eu estou vestido assim, a forma como eu sou tratado em todo canto, todo canto. Boa tarde. Boa tarde. Não tem muito tempo, eu trabalhei numa determinada empresa onde o meu gestor falava muito a respeito disso, que a gente não deve qualificar as pessoas pelos trajes em si. Aí ele contou até uma história, não sei se é real, que entrou um determinado homem dentro de uma agência de carro com esse saco de preto, de lixo, segurando. Aí nenhum vendedor quis atender e tudo mais. Aí o gerente chegou até ele e perguntou o que poderia ajudar, deu assistência a ele, colocou ele sentado, aí falou, pô, então, eu vim comprar eu quero olhar aquele carro ali, o carro mais bonito, mais caro. Aí ele foi lá, abriu a porta, deu assistência a ele, tudinho. Aí no final da história ele falou, poxa, então agora eu quero comprar aquele carro à vista, tá aqui o dinheiro, o valor. Aí resumo da história, ele estava relatando que a gente não deve qualificar as pessoas pela roupa em si, se atender todo mundo equiparadamente igual. Perfeito. O mundo ideal, né? Sim. Seria esse aí, Platão, né? O mundo real é sempre uma cópia perfeita do mundo ideal. Mas assim, é isso. É sobre isso que a gente está falando. E letramento racial é exatamente para a gente tentar chegar um pouco mais próximo disso. Do que o seu gerente ou chefe falou. É só isso.
Às vezes parece que a gente está indo, né, em muitas teorias e tal. Não, a gente está, nosso papo é sobre dignidade da pessoa humana. Não tem nada complexo assim, né, que não se consiga perceber, não é possível. E aí esse é o fetiche do consumo que nos atravessa. Aqui eu posso dar um exemplo bem claro sobre isso. Eu fiz uma palestra há 2 semanas lá na UABDF, que eu sou de Brasília. E aí, pessoal, quem falou antes de mim, quem me antecedeu, foi uma delegada. E aí acho que vocês já podem perceber mais ou menos o que vai acontecer. Essa delegada, ela foi... Eu sou garoto de favela e tal, os pais sem estudo, aquela coisa toda. Filho de bolsa, né? Eu falo para todo mundo, eu sou filho de tudo que é bolsa. Parecia uma bolsa lá, uma oportunidade, é essa aí que eu vou e estou até aqui. Mas assim, essa delegada, ela era titular na delegacia de onde eu morava. Então assim, eu já tomei até o tal do Bacu dessa delegada. Mas ela, eu a conhecia, mas ela, a recíproca não era verdadeira, né? Eu era só mais um pretinho lá na favela, não tinha nada de que ele pudesse chamar a atenção. E aí ela falou durante meia hora, pessoal, o tema dela era esse, racismo nas relações de consumo. E ela disse que ficava instruindo aos policiais e tal, como fazer uma abordagem humanizada e não sei o que e tal. E disse que tinha um tal de kit peba, né? E aí ela foi contando o kit peba e eu falei, isso aí é o kit que eu usava lá na escola e achava muito legal, né? Que é uma sandália Kenner, um boné não sei o que, da 7 Bares, um Ciclone, um Jordan, não sei. É só sair daqui, tirar esse terno, eu vou botar um Jordan. Então assim, eu estou sempre nesse kit peba, né? Na ideia da delegada ali, dentro da visão de mundo dela. Sempre eu estou nesse kit peba. E aí ela falou e tal, que tinha uma humanizada, né? Aquela coisa toda. E aí foi horrível, Thaís, porque eu tinha até uma palestra para falar e aí eu fiquei 30 minutos falando para ela que eu era o garoto de lá. Eu falei, então, esse fetiche do consumo, ele nos atravessa, a gente mora em comunidade, a gente quer fazer parte. Ora, se a sandália da moda é a sandália uma Kenner, por que eu não quero ter também? Todos querem ter, ué. Que vem de novo essa discussão do porque na TV, porque agora o pobre quer subir, quer usar o Apple, quer usar Lamborghini, quer usar Porsche, quer usar não sei o que. Ora, toda hora na televisão é tudo que aparece é isso. Mas aí como é que você vem no... Não, mas pra você não. É pra todo mundo, mas pra você não. Então percebam que é algo coletivo, sabe? Não é algo individual, pessoalizado, não é algo de CPF, sabe? É algo que perpassa pela comunidade. Avançamos. Os estudos, 2023, aquele primeiro ali, racismo durante compras, impacta a saúde mental e autoestima de 79% dos negros. Acho que já se falou muito até ontem sobre isso, né? Segundo, após mais de 30 anos da lei de racismo, ser condenado ainda é raridade. Eu não conheço, de verdade, assim, tirando o Bruno Galhaço, o caso lá da filha. E aí, com todo respeito, eu acho que é ali que é o caso certo, mas volta àquela questão que eu já disse, as dignidades são diferentes. Quem é negro aqui, acho que tem uma ideia de que se entrar com uma ação não vai acontecer aquilo ali, muito provavelmente. Não é isso? Assim, está no imaginário, né? Está no imaginário. Machado de Assis de novo. Qual o melhor modo de analisar um chicote? Ter-lhe o cabo à mão. Mais fácil ser juiz do que ser jurisdicionado, né? Muito mais fácil. Muito mais fácil. E se a gente olha e não tem juiz lá em cima, né? Negro, será que vai rolar uma empatia? Fernando Pessoa criou um verbo, falei hoje pela manhã, né? Fernando Pessoa, muito sagaz, ele tinha vários heterônimos, porque ele dizia que ele era um universo nele mesmo, eu sou um universo, e aí ele falava o seguinte, peço licença, mas criarei um verbo. Qual o verbo? Ele fala, outrar-se. É preciso outrar-se, é preciso pensar no outro. Não tem na língua portuguesa, mas é uma criação de Fernando Pessoa. Em 30 anos, apenas 244 processos de racismo e injúria racial. E aí você olha tudo isso e fala, tá, Jonas, aí você está falando do racismo naquela questão do crime e tal, não tem nada a ver com o mercado, não tem nada a ver com o PROCON, não tem nada a ver com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. E aí a gente pega essa, não sei se foi tocado ontem nesse ponto, a gente tem essa pesquisa de 11 de novembro agora, do Folha de São Paulo, que diz, discriminação racial atinge 34,8% dos consumidores negros. E ali eu marquei 24,6% deixaram de comprar de lojas vistas como racistas. Ali eu tenho uma aspas enorme, um asterisco enorme para fazer. E qual é, Jonas?
que você está falando ali, pessoal? Deixaram de comprar. Isso aí é ativismo de consumo, né? Que é muito bonito na teoria, mas na prática não. Quem é que faz ativismo de consumo no Brasil? Eu tenho talvez mais de 100 páginas escritas sobre isso. A gente necessariamente tem que associar com os Estados Unidos, né? Que é de onde vem essa ideia dos boicotes. Nos Estados Unidos há uma grande diferença. Os negros lá são cerca de 10, 11%. As últimas agora falam 12, 13%. Mas nos Estados Unidos os negros têm poder aquisitivo. Aí está a grande diferença. Então se ele tem poder aquisitivo, ele olha para aquela marca que é considerada racista, para aquela empresa e fala, não compro mais. Ok, ele tem dinheiro, ele pode ir a outro. Há um movimento, se vocês entrarem num site chamado Stop Hate to Profit, pare de lucrar com ódio. Vocês vão perceber, eles têm um marcador de quanto se faz de boicote os negros lá e quanto as marcas deixam de ganhar por conta de práticas racistas. Qual é a grande diferença para o Brasil? Eu acho que eu nem preciso explicar, mas Nelson Rodrigues disse que o óbvio precisa ser dito, né? Há uma pesquisa que diz quem faz consumo de ativismo no Brasil? Pessoas que recebem acima de 20 salários mínimos. Eu gostaria de falar assim, levantar a mão, não vou entrar, né? Não vou abrir os dados do pessoal aqui, porque a LGPD não permite. Mas dá vontade de perguntar, quem é que recebe acima de 20 salários mínimos? E aí, não é só receber acima de 20 salários mínimos. Tem que ter um interesse nessas causas, tem que ter um letramento racial, um letramento, uma coisa, né? Assim, além de ganhar muito, eu ainda, né, simpatizo com esse negócio. Eu sou, né? Então, veja, quem é essa pessoa que faz consumo de ativismo? Quem é? Eu falo direto isso lá no IDEC. Isso é em geral, uma palhaçada. Em geral. Desculpem pelo meu francês, mas em geral é uma palhaçada. Eu lembro, eu participei de um evento ano passado e aí um grande ativista. Por que eu sei que ele é um grande ativista? Porque ele tem 3 milhões de seguidores, meu amigo. Hoje em dia, qual é o marcador da sociedade? Quantos seguidores ele tem para ele estar dando opinião, né? Ele tem 3 milhões de seguidores. E aí ele falou assim, porque todo alimento que a gente come é a nossa responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Eu falei, muito bonito, mas aí eu estava num canto assim, né? Eu seria o quinto a falar. E aí eu não conseguia, eu dei até uma risada. E aí falaram, o doutor ali parece que discorda e deu uma risada. E aí eu falei, não, pode falar aí o pessoal e tal, e tal, e tal. E aí na hora que chegou em mim eu contei, eu falei, olha, responsabilidade, a gente sabe, vem do latim respons, que significa coisa na palma da mão. Aí eu falei, agora eu vou para a minha realidade, vou voltar uns anos aqui, eu lá na escola pública, quando vi um alimento. Aí eu falei para ele, na hora do recreio, do intervalo, né? Não sei qual o termo certo agora aqui, mas na hora do recreio do intervalo eu falei para ele, a Coca-Cola de 2 litros ela era horrível, a de 3 era muito melhor, a de 4 litros muito melhor. Uai, como assim, Jonas? Porque eu estava com fome, a minha briga era a briga da fome. Não tem consumo de ativismo para quem está com fome. Não existe, isso é palhaçada. Você quer mudar, você muda o programa do governo que entrega o alimento, a Laranja Bahia que vem, não sei... Tá, eu vou comer o que tiver, amigo. Eu falei pra ele, a comida, o prato, o garfo, o que tiver, eu tô com fome, cara. Isso é o alimento era o alimento do dia. E isso eu falei pela minha realidade. Mas era dos meus amigos, não importa a cor. Sabe? Todos que estavam ali comigo. Então, por isso que é importante a diversidade, ontem a gente estava discutindo isso, né, Thaís? A importância da diversidade. Ora, são visões diferentes. Visões diferentes. O Dr. Plínio falou no evento mais cedo, acho que muitos de vocês o conhecem, foi promotor, procurador, a vida toda aqui né? E aí ele pegou e falou assim, Jonas, realmente o que você está dizendo eu acho que faz sentido da diversidade, porque as pessoas que criaram o Código de Defesa do Consumidor e o Brasilcom são pessoas que eram homens brancos. Então nunca se pensou realmente sobre e a visão do negro, e a visão da mulher sobre um mercado de consumo, sabe? Eu falei, pois é, aí é um negócio chamado diversidade. Com toda a aliança do mundo, pessoal. Data vênia, aquela coisa toda. Onde acontece? Primeiro, né, lojas de roupas, calçados, aí eu vou só lembrando dos casos aqui, porque eu tenho um capítulo de livro escrito sobre isso. O título é Compensa ser uma empresa racista no Brasil? E aí a resposta vocês sabem, eu não vou falar também. Tem coisa que é óbvia demais, né? Eu também não preciso ser dito. Loja de roupas, calçados e tal. O caso que a gente tem aqui é de uma loja Renner.
shoppings, eu posso pegar o caso que aconteceu na Barra. Zara também. Quem quiser, pessoal, tem um da Zara também. Cada um desses marcadores eu posso dizer assim, tranquilamente. É o meu lugar de fala, assim, dentro de um contexto jurídico. Eu sou um advogado privado e que tenho esse lado de ativismo quanto a racismo nas relações de consumo. Tenho vários casos, e aí posso até contar mais à frente qual é a luta de um advogado como ativista numa audiência, numa sessão de tribunal, tentando dizer que existe racismo no Brasil. Vocês vão perceber o quão perverso é o sistema um pouco mais à frente, assim. E por isso que eu acho é uma alegria para mim falar para PROCONs, para o pessoal do administrativo, porque eu acho que se resolve, há grande chance de se resolver muito e melhor administrativamente. Porque ainda hoje, se depender do judiciário, a pancada é muito maior, assim, muito maior. Os casos, adiantando um pouco, nos casos em que advogo nessa área como ativista, pro bono, em geral, você consegue até a indenização. Houve uma discriminação, eu te dou indenização. Agora não me vem falar de racismo, que eu não vou botar na minha sentença nenhuma acordo, não. Aí é só para vocês perceberem quão complexo é falar sobre esse tema. Eu te dou tua indenização. O teu problema todo é 5 mil reais? Pega teu 5 mil atualizado, INPC e tal, do jeito que você quiser. Não me vem falar que isso aqui foi racismo, porque não existe racismo no Brasil. Isso aqui é uma democracia racial, ora. Então essa é a luta que eu passo. Adiantando também mais um pouco, acho que isso é bem importante. Em audiências que entro, a última que entrei, há um sistema muito perverso, que é o seguinte. E aí foi uma resposta que eu fiz uma palestra em Tubiara. Tubiara é no sul de Goiás. Eu só sabia que era a terra do Jorge, né? Jorge Matheus. E aí, na verdade, eu cheguei com essa informação e pra mim já era muita coisa. E aí, fui fazer essa palestra lá e sempre tem alguém assim, pessoal. Tinha um desembargador lá no final e tal, e o desembargador esperou toda a minha fala, tudo e tal. E aí lá vem, né? No final, tudo levantou a mão assim e falou: jovem, né? Um advogado aguerrido, fala muito bem, né? Parece uma biblioteca humana, não sei o quê. E eu falei, bicho, lá vem a pancada, né? É algo como, com todo o respeito de vocês aqui, né? Aí eu escutei e tal, e aí falei, lá vem, que horas que vai começar esse negócio aqui? E aí ele falou assim, geralmente o racismo acontece de uma pessoa negra para uma pessoa negra, né? Sempre vem, pessoal, sempre. Eu tenho que estar muito armado, muito, sempre. Isso aqui não é falar, não estou falando da publicidade de alimentos, não. É uma questão central do país. Então, geralmente o racismo acontece de uma pessoa negra para uma pessoa negra, né? Geralmente é um segurança que é negro e que vai discriminar outro. Então, como é que você acha que isso é racismo? Aí ele falou, pronto, agora eu matei o palestrante, hein? Eu falei, agora senta aí que nós vamos conversar mais meia hora. E aí, falei, agora você vai ter que ter paciência, quem quiser ir embora pode ir, mas a gente vai conversar, porque esse negócio é muito maior do que individual. Esse negócio é institucional, é coletivo, perpassa todo mundo. Se o senhor quiser saber sobre o mercado especificamente, a gente vai falar sobre fetiche de consumo. Agora a gente vai ter que botar mais muitos conceitos aqui. E aí realmente a gente ficou conversando, perdemos o almoço, mas a gente conversou sobre o assunto. Por que eu falo isso, Jonas? Porque vou pegar o último caso que eu atuei, que a gente conseguiu 20 mil de indenização, mas o juiz não considerou racismo. Minha amiga preta foi entrar num shopping e aí ela é maratonista, ela foi provar um top. Aí ela provou esse top, tem que ser bem apertado, né? Porque para maratonista e tal e tal. E aí não ficou legal. Ela saiu, foi até a track and field. E aí nessa caminhada de uma loja até a outra, eu falei o nome de uma empresa, mas não foi com essa, então só foi no ar aqui, perdão. E aí ela indo para essa outra, lá vem 2 vendedoras, mais os seguranças do shopping, porque é a criminosa. Lá, a criminosa do top. E aí lá vem os 2 seguranças, as 2 vendedoras gritando, e ela é parada na frente do Outback, tem vídeo, tem tudo. E aí tem que abrir a bolsa, e ela falou, não vou abrir a bolsa. Sabe aquele negócio da pessoa que já está saturada? Daquele negócio que acontece todo dia? Foi isso aí dela, eu não vou abrir bolsa de jeito nenhum. Não vou de forma alguma, eu estou cansado, isso aqui é toda hora. E aí ela ficou, e aí chamaram a polícia militar, porque ela é muito perigosa, né? Tem que chamar pelo menos. Eu não sei porque não chamaram a federal, né? A federal é lá pertinho ali em Brasília. Mas assim, por pouco não chamaram a federal por conta desse top. Por pouco.
1h40, mais de 100 pessoas. Imaginem a cena. Imaginem a cena. E aí a primeira perversidade do racismo que eu vou falar para vocês, a gigante. O que a empresa faz no dia seguinte? Sai no Metrópole, sai no Tal, sai no Fantástico. Já demitimos aquela pessoa racista lá, hein? Aquela vendedora lá. Tem nada a ver com a gente, não. Primeira perversidade do racismo que não se percebe no mercado. É só o CPF. Primeiro, é a primeira. E que geralmente quem enxerga o racismo só nessa questão de crime prescritivo, inafiançável, não sei o quê, não consegue captar, de forma alguma. E é por isso que eu tenho feito essas palestras e escrito, que é tentar trazer o pessoal a entender que não é o CPF, são CNPJs. Então, aí eu ajuizo a ação, peço, né, a indenização, que é o dever jurídico secundário, vai dizer Orlando Gomes, e aí quando chega na audiência de instrução, veja uma perversidade, Humberto. Um shopping gigante, pessoal, ele não tem um advogado comum, não. Não sei se vocês conseguem captar isso. Se ele não tem um advogado comum e os grandes advogados não são negros e nem negras, por que diabos, perdão meu francês novamente, por que será que aparece um advogado negro na audiência como advogado do shopping? Ele sempre é um advogado negro. E geralmente é uma mulher também pra, tipo assim, tá vendo, né? Então isso é o que eu vejo em audiência de instrução. Isso é público, se vocês quiserem eu mando. Não estou falando no nome das empresas, mas também tem um problema com isso não. Eu sou advogado privado, já falei. Minha posição é advogado privado. Então não sou do IDEC, sou do Brasil Com, mas primeiro eu sou advogado privado e sou bem feliz com isso. E aí eu nessa audiência, a minha cliente, eu negro, minha cliente negra, a juíza loira, tudo bem, mas, cara, loira porque reflete a sociedade que é dos juízes, né? Tudo bem. E aí, não tinha um promotor. O advogado do shopping, claro, um homem negro, claro, foi contratado só para aquela audiência. Só para aquela audiência. Quem é que não sabe disso aqui? O segurança, o chefe da segurança era branco, então chamaram o vice-diretor da segurança, negro. Ora, como é que eu vou praticar racismo, né? E aí, eu vou fazer uma conclusão com vocês, que é a seguinte, é meio didática, assim. Ninguém falou, mas estava na cara, escrito na testa da juíza. Vocês que são negros, que se entendem. Estava na cara, na cara. Estava perguntando com vergonha, assim, de verdade. De verdade. Mas o senhor praticou isso. Ele, como? Eu sou até mais preto que você e que ela. Percebem a perversidade? Isso eu estou falando da prática, isso eu estou falando da... E quem luta nessa prática, meu grande exemplo, e acho que talvez um dia será de todos, é o Luiz Gama. Ali a gente tem que ficar em audiência com toda a aliança do mundo, data vênia, não sei o que e tal. Se vocês derem uma lida em Luiz Gama, mas ele entregou a vida por isso. Se vocês forem ali na OAB-RJ, ele é o primeiro lá na advocacia preta, né? Grande Luiz Gama. Luiz Gama, se vocês olharem as petições dele, está num livro chamado Luiz Gama contra o Império. E é um livro que também ganhou o Prêmio Jabuti. Eu sempre trago essas titulações porque, geralmente, né, há uma cara feia para livros que não são de certas camadas e tal. E aí, Luiz Gama, nas petições, era assim, mandava para os juízes. Um dia a gente chega nesse nível, né? Enquanto a gente manda nesses termos, pede deferimento, até pelo amor de Deus, Luiz Gama escrevia assim: cumpra seu dever para o qual você recebe muito bem com o suor dessa nação. Então Luiz Gama, o negócio era sério. E por isso ele andava com a vida, né, em xeque a todo momento. Outros exemplos disso, Martin Luther King, Malcolm X. Aqui é outro problema, né? Vocês já perceberam que eu tenho uma crítica, né, um pouco grande com essa questão da publicidade e tal, que se faz. Esse aqui é o que se chama hoje de blackwashing ou brownwashing, o que preferirem. Alguém chegou a ver esse tal de CDC negro? E saiu e teve muita publicidade e tal, não sei o que. L'Oréal Luxo lança código inédito, olha ali, dia 9 talvez? 29 de abril de 2025. Esse CDC negro, pessoal, ele demonstra isso aqui que eu estou contando para vocês. Mas, eu tenho as minhas reservas, por quê? Primeiro é o mercado de luxo.
Eu já falei para vocês sobre o consumo de ativismo, quem é que faz. Então, é para negros, mas quem são esses negros? Sabe? Quem são esses negros? Do mercado de luxo, da L'Oréal. Então, eu tenho várias reservas quanto a isso. Mas quem quiser dar uma lida, é legal. Assim, teve muita publicidade, aquelas coisas. Eu acho que, com todo respeito, ali eu aprendendo as coisas de vocês aqui, eu acho que, com todo respeito, que é algo como para cumprir checklist de compliance, né? Eu acho, mas é só a minha opinião. Agora a gente vai afunilar, que eu vou falar um pouco de o que tem a ver essa questão de racismo com o mercado. Por que para sair um pouco do criminal, e aí a gente tem que fazer de novo o contexto. De onde que surge essa lei de racismo como crime, o racismo como injúria, o racismo como contravenção? Isso vem do mercado, pessoal. O mais incrível que possa parecer é do mercado de consumo. Em 1950, veio uma ativista chamada Catherine Dunham. Era uma afro-canadense. Veio para o Brasil e ela foi fazer algumas apresentações de teatro em São Paulo. E aí, nessas apresentações, no dia ela tentou se hospedar e no dia seguinte ela ia fazer uma apresentação no hotel, no Teatro Nacional. Isso em São Paulo. E aí ela tenta se hospedar num hotel e eles falam: a gente não hospedamos pessoas negras. Isso, acho que todos aqui percebem, é uma relação de consumo, né? Acho que todos percebem com grande facilidade. Afonso Arinos, muito esperto, aquela coisa do agir político, né? Opa, não existe racismo no Brasil, vivemos numa democracia racial. Mas para gringos parece que há. A gente tem um problema em hospedar pessoas de fora. Olha como ele, né, já levou para outro lado a coisa. Então vamos criar uma lei de contravenção penal. Olha, a lei de contravenção penal, essa de 1951, ela surge por conta do mercado, pessoal. Tentativa de se hospedar. Pura e simplesmente. E aí, ok, você fala assim: Jonas, mas eu continuo achando que no Brasil é uma democracia racial. Então tá certo, então a gente tenta avançar um pouco. Essa lei pegou, coloca ali, porque no Brasil há um negócio chamado, e isso é com tudo que é lei, law in books e law in action, né? O direito das prateleiras, o direito das bibliotecas e o direito que pegou. Essa lei aqui a gente aplica. O CDC é uma lei que pegou no Brasil. Para bem, para mal, mal ou bem, ela pegou. É uma lei que pegou. Se não tivesse pegado, a gente não teria um PROCON com uma estrutura dessa defendendo o consumidor. Por exemplo. Pegou. Mas tem uma lei que não pegou. E essa lei é a da contravenção penal. E o que eu quero dizer para vocês é que, de 51 até 88, que quando é promulgada a Constituição Federal, né, da nossa República Federativa Democrática, só houve 8 casos. 8 catalogados. Quem catalogou isso? Uma mulher que foi para os Estados Unidos. Olha, vejam isso, porque no Brasil não tem. Como é que vai estudar racismo no Brasil em alguma universidade? Jamais. Ela foi para os Estados Unidos para estudar na Universidade de Illinois, no mestrado, e aí ela foi analisar os casos que houve no Brasil. Porque tem que ser nos Estados Unidos. E aí ela analisa quais são os 8 casos de denúncia. Quase todos, eu diria todos, têm a ver com relação de consumo. Vejam lá, é recusa de se inscrever numa escola particular, é recusa de hospedagem, todos giram em torno de relações de consumo. Mas sempre a sociedade olhando como não é para o Brasil. Isso aqui é uma coisa lá de fora. A primeira pessoa a denunciar racismo no Brasil, acho que quem viu aí o documentário da Glória Maria recente, foi esta mulher. Tentou, né? E aí temos a evolução da lei, que em 89, né, ela passa não de contravenção penal, vai para crime. Não é nossa área, mas só um pouco para atualizar. Em 2010, o Estatuto da Igualdade Racial. 2023 agora é que parou, né, injúria, racismo. Por que isso tudo? Só a opinião minha de novo. Porque é uma lei que não pegou. Você pode colocar que o racismo dá 40 anos em fechada e não sei o quê. É uma lei que não pegou. Você pode fazer o que você quiser. 200 anos, 50 anos, o que quiser, uma lei que não pegou. Vocês viram, não viram, talvez alguém deve ter visto um juiz que, uma pessoa comentou racismo numa escola e o juiz pegou e falou: racismo é crime prescritivo e inafiançável. Mas isso aqui é um jovem estudante, né? Como é que eu vou colocar na ficha de um jovem estudante um crime de racismo? Um jovem com um futuro brilhante,
Disse que ele tinha notas brilhantes. Pronto, o juiz é Deus, né? Não é isso? Às vezes o que mais a gente quer dos juízes, é o que eu tenho falado muito, porque eu escuto muito em palestras, principalmente sobre esses temas de racismo, temas de minorias, de direitos humanos, eu escuto muito que deve-se ir para os princípios, para se conseguir captar o racismo, não sei o quê. E eu discordo totalmente, porque eu acho que a partir do momento que se diz que é crime prescritivo, inafiançável e tem uma pena, o juiz só tem que olhar para a lei e cumprir. Ele não tem que ficar fazendo valoração dos princípios, que tal, que a razoabilidade. Não, deixa isso lá para o legislativo. Sabe? Não, só aplica, faz só o seu. Né? Faz só a sua parte. Eu acho que é aí que está a perversidade novamente, principalmente lá nas relações de consumo. Aqui um caso, ó, do que exatamente eu estava falando para vocês, que é o caso do Léo Lins, né? E a pena foi lá no alto e tal. Porque, pura e simplesmente, se vocês derem uma lida na sentença, a juíza fala, eu não estou aqui para valorar se existe racismo, se não, se é estrutural, se é institucional, eu não estou aqui para fazer isso não, eu estou aqui para olhar uma lei que diz assim, ó, racismo é crime prescritivo inafiançável, e aí está lá a pena. Ela só olhou, foram vários crimes, e ela julgou. Por que assustou o Brasil inteiro? Ora, então o racismo agora é crime? Isso é piada, gente. Percebe? É muito sensível. E lá no crime, naquele outro das bananas, né? Que as influências ofereceram bananas para crianças, acabou de sair a sentença também. E esse, ao contrário, esse é como dos casos que eu tenho pegado como ativista. Esse a juíza falou assim, vou condenar, mas não me venha falar que negócio de discurso de racismo estrutural, olha lá, que eu sublinhei. Esse negócio de discurso de racismo estrutural. E aí ela fala, por que não é racismo estrutural? Porque a parte ré não é o Estado. Ou seja, ela sabe um total de zero sobre isso. Zero. Mas é zero. E é por isso que um curso desse é muito importante. Porque a gente começa a pensar sobre outras coisas que não estavam na nossa gaveta ali, mental. Porque talvez se ela participasse de um curso de letramento racial, às vezes umas palestras, algo como isso aqui, ela pudesse até colocar aquilo ali na sentença, mas ela teria o ônus argumentativo, não é possível que a consciência dela não iria, assim, estou escrevendo merda, é melhor justificar de outra forma, porque essa aí vai pegar mal pra caramba. Mas é isso que a gente vê, isso aqui é 2025, eu tive o trabalho, né, a coisa mais difícil do mundo, eu abri a sentença e além de abrir a sentença eu ainda li. Aí eu vi que estava escrito isso aí, então, entendeu? É o que falta muito. Bora lá, agora direito do consumidor. Todo mundo que já leu qualquer coisa sobre direito do consumidor no país, vou pegar o exemplo aqui, Bruno Miragem, curso de direito do consumidor. Ou então vou pegar o manual de direito do consumidor que eu vi ontem ali com a Thaís ali na mesa dela. Felipe Braga Neto. Ou então posso pegar o da Flávia Lira lá, curso de direito do consumidor, Helma Benjamin, Bruno Miragem, Cláudio Lima Marques. Todo mundo que escreve sobre direito do consumidor, qualquer coisa ou fala e tal, tem um marco inicial. Qual é o marco inicial? 15 de março de 62, o então presidente John Kennedy se virou para o Congresso Nacional americano e falou o seguinte, num discurso, né? Consumer, by definition, are all of us. Consumidores, por definição, somos todos nós. E eu sempre leio isso, desde de pirralho mesmo, porque eu estou nesse negócio de defesa do consumidor desde os 17 anos. Eu sempre leio isso, como assim? 1962? Na época de King, naquele turbilhão de movimento de direitos civis nos Estados Unidos, nessa época me veio falar que isso aqui, todos somos consumidores. 9 dias depois disso aí, pessoal, Luther King foi, vou usar King foi preso por tentar consumir num movimento chamado Sirins. Ah, volta mais um pouco, volta lá, 5 de dezembro de 1955. Rosa Parks. Acho que alguém, se já ouviu falar alguma coisa assim, já ouviu falar de Rosa Parks. Rosa Parks é uma mulher saturada, como foi a minha cliente que eu contei para vocês do caso, muito saturada, que estava, né? Luther King fala isso no livro autobiográfico, ele diz, quando a xícara da paciência derrama, o resultado é a indignação. E foi isso que aconteceu com a senhora Parks. A senhora Parks foi lá,
estava um lugar reservado, né? Só para brancos, só para negros, os negros deveriam levantar se não tivesse algum lugar ainda assim. E ela só falou, não vou ceder o lugar porque eu estou indignada. Ela está no meu livro que vai sair por agora, que é Racismo no Mercado de Consumo, pela RT, e é no primeiro capítulo, né, que eu busco todos esses movimentos de direitos civis e vou catalogando o que tem direito do consumidor. E aí Rosa Parks diz que, além de receber toda a pressão do mundo, ela chegou em casa e o marido dela ainda deu uma bronca nela, quase que brigaram. Ela falou, além de tudo, eu ainda tive que brigar com meu marido. Então, percebam. E de onde surgiu isso? Eu escrevi, né? Eu sou desse sujeito, eu acho que já perceberam. Penso aqui e vou escrever, né? E aí escrevi um capítulo de livro chamado Nem Todos Somos Consumidores. E aí eu fui trazer, e os negros? Esse livro começa exatamente com a reflexão que é de Nelson Rodrigues. Acho que Nelson Rodrigues é outro também, né? Que só é citado para dizer que o óbvio precisa ser dito, mas Nelson Rodrigues vale a pena ser lido e refletido. Nelson Rodrigues diz o seguinte, olha essa crônica aqui fantástica, está lá em O Óbvio Ululante. Nelson Rodrigues fala que Jean-Paul Sartre veio para o Brasil e ele veio fazer algumas palestras. E ele estava numa palestra lá no Largo de São Francisco, na USP, e Sartre falou, rapaz, eu tinha uma noção de que no Brasil o povo era todo mundo negro, povo meio pau-brasil, vermelho, marrom, latino-americano, né? E ele falou, cheguei aqui, todo o auditório, todas as pessoas que vão falar comigo são todos loiros, dos olhos claros, todos, que Brasil é esse? E aí Sartre pergunta, e os negros? Onde estão os negros? E aí Nelson Rodrigues responde, algum deve estar servindo um cafezinho e quando o senhor sair, ele vai lhe levar até o seu hotel. Isso dá uma boa impressão, né, do que é. E ele fala assim, e o Pelé? E Nelson Rodrigues arremata, ele fala, o Pelé deixou de ser negro em 1958, quando ele ganhou a primeira Copa do Mundo. Porque eu tenho até colegas de institutos importantes, que são diretores, que são negros, mas eles não se veem como negros. E jamais eles topariam falar sobre temas como esse aqui. Porque isso aqui pra gente não é tranquilo falar, não é. Não é um lugar assim de conforto, né? Não é. Nos Estados Unidos, nada mais, nada menos que Barack Obama, no livro chamado Shopping While Black. Enquanto aqui é novidade, pessoal, estou trazendo aqui como se fosse, né, novidade, nos Estados Unidos não. Eles estudam isso comprando enquanto uma pessoa negra. Ou preta, né? E aí o prefácio desse livro, quem faz é Barack Obama. E Barack Obama começa o livro dizendo o seguinte, não são poucas as pessoas que entram em departamentos, em lojas e são seguidas. Aí ele conta, e eu quando eu entro numa loja de departamento, alguma coisa e tal, eu dou logo aquele sorrisão do Obama, ou cumprimento alguém e alguém percebe que eu sou o Obama, para parar de me seguir. Isso é Barack Obama falando. Vamos lá, relação de consumo. Código de Defesa do Consumidor, um pouquinho de juridiquês, eu não gosto de ficar nisso, mas só um pouquinho é necessário. O artigo 2º fala quem é consumidor. É a única vez que o consumidor está na frente do fornecedor, é no artigo 2º do CDC. O consumidor é toda pessoa física ou jurídica, né, que adquire produto ou utiliza serviço na condição de destinatário final. Isso aí, a gente que é professor tem na ponta. Mas é importante essa ideia do pessoa física ou jurídica. Isso é uma criação nossa, é uma jabuticaba, né? Se vocês olharem nos Estados Unidos, não existe nenhuma teoria que coloque pessoa jurídica como consumidora. Não tem essa da vulnerabilidade, né? Vulnerabilidade mitigada, nada disso. Então isso é uma criação nossa e a gente optou por defender o consumidor, diz o inciso 32 do artigo 5º. Vamos. Fechado. Combinado. Pode falar. É porque eu tomo água. Gente, vamos dar um intervalinho, tem um coffee aqui pra vocês, depois a gente volta, beleza? Acho que eu vou daqui, hein? Tranquilo? Boa. Beleza, né? Tá. Então, pessoal, eu conversava com vocês sobre o lugar do negro dentro de uma relação jurídica de consumo. Agora, não mais tratando o mercado como algo, né, na filosofia, na realidade e tal, dentro da relação jurídica de consumo. Agora a gente está falando de CDC. Falei um pouco sobre o lugar do negro ali, do consumidor negro no CDC, dizendo que começa ali do artigo 2º.
que é o único lugar, não é isso, Humberto? Em que o consumidor vem na frente do fornecedor, é no artigo 2º do CDC. Depois vem a figura do fornecedor, que é toda pessoa jurídica que fornece, né, serviço ou vende produto. E aí a gente avança. E o negro? A pergunta sempre do Jean-Paul Sartre quando veio ao Brasil, né? Sempre. E o negro? Cadê o negro? Imaginava o Brasil um país totalmente de negros, cheguei aqui só tem louro. E os negros? Cadê os negros? E eu posso dizer para vocês que o negro, numa relação jurídica de consumo, já falei do consumidor, do fornecedor, a gente tem um produto ou um serviço, aqui é um pouco teoria jurídica mesmo, né? Um produto ou um serviço e a condição de, a remuneração, mediante remuneração, e a condição de destinatário final. É isso, está feita a relação jurídica de consumo. E aí eu quero pensar, refletir um pouco com vocês, que o negro ele já foi coisa, dentro dessa relação jurídica de consumo ele já foi coisa, acho que não preciso dizer muito, de novo com o Machado de Assis, Thaís, eu acho que há muitas explicações assim, para o racismo estrutural, institucional, mas eu acho que a literatura ajuda muito mais a gente pensar até de uma forma didática sobre esse coletivo. E Machado de Assis com a sua lhaneza, né? Imaginem, pessoal, se hoje para falar de racismo aqui para vocês, hoje eu estou conseguindo falar com muita tranquilidade, assim, mas geralmente nos auditórios que entram para falar de racismo a gente tem que estar muito armado, muito preparado e muito já tentando antever o que vem depois, né? A partir do momento que eu falo agora, quem quiser perguntar, e aí eu já estou, né? Então você fica mais ansioso ainda. Mas imagine na época de Machado de Assis. Imagine no século XIX uma pessoa negra, o maior de todos, escrevendo o que ele escrevia. Por exemplo, quando ele vai escrever Memórias Póstumas de Brás Cubas, qual é a forma que ele acha para criticar toda a sociedade, toda aquela a high society, aquela coisa da parentalidade, toda aquela coisa. Ele coloca o escritor como um autor morto. Então, percebam comigo, Machado de Assis, por que às vezes você lê e não é muito legal? É porque está nas entrelinhas. Machado de Assis é um autor finíssimo, elegantíssimo, né? Elegantérrimo, ele está nas entrelinhas. Machado de Assis você não capta aquela brincadeira, aquela alegria. O humor não é direto, é indireto, até pela sociedade que ele vivia. Então você tem que colocar em contexto para conseguir compreender Machado de Assis e dar aquela risada de canto de boca, né? Porque ele também não queria que você gargalhasse. Na Dom Casmurro ele fala, tu, leitor, é o problema desse livro. Fico agoniado para saber o final e eu estou aqui com a paciência, né, que eu quero para escrevê-lo. Então, vejam vocês. E sobre racismo, além da individualidade, além do CPF, eu posso explicar para vocês o seguinte. Isso eu não consegui com Machado de Assis, eu acho que eu não consigo com mais ninguém, assim. Lá em Memórias Póstumas de Brás Cubas, no início do livro, ele brincava com Prudêncio. O Machado de Assis, repito, tudo tem um propósito. Por que Prudêncio? Ora, Prudêncio, né, da ideia da prudência, e aí vocês vão entender logo à frente porque essa prudência é o nome do escravizado. Ele brincava de cavalinho com Prudêncio. E aí, 5 anos antes da Lei Áurea, ou seja, lá em 1883, Brás Cubas fala assim, vou alforrear Prudêncio, alforrearei ele mais um. São 2, eu direi que são 20, ninguém vai conferir, me candidatarei e possivelmente ganharei. O homem que libertou antes da Lei Áurea, ou seja, até Deus vai, no purgatório, vai me ver com melhores olhos. Olha a fineza de Machado de Assis. E aí, 1886, Brás Cubas está passando aqui pela rua de Mata Cavalos, aqui perto. E aí ele vê Prudêncio chicoteando outro escravizado. E ele fala, mas Prudêncio, eu te alforriei, te dei liberdade, tu tá batendo em outro escravizado. Ele falou, olha, eu aprendi isso a vida inteira. Dinheiro para mim, coisa para mim, era ter escravizado. É o que eu estou fazendo, senhor. Então, se vocês não conseguem perceber o racismo estrutural, institucional, nessa passagem de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, eu acho que eu não consigo explicar mais de forma alguma. Ele atravessa de uma forma, e aí, por exemplo, quando você fala, o negro que foi racista contra o negro, Prudência explica. Machado de Assis explica, melhor dizendo, né? Mas Machado de Assis não foi antirracista, não sei o que, não sei o que. Leiam, releiam.
Não é isso? Leio, releio, leio de novo. Rumina, né? Rui Barbosa que diz, lê não leu, ruminar não ruminou. Que fala assim, o Rui Barbosa lá em Oração aos Moços, ele diz, o ser humano deveria aprender uma característica dos bovinos. Explico, ruminar. Ruminar é pegar aquele texto e ficar, mastiga, volta, reflete. Acho que falta muito isso para todos nós. Então tá ali a reza e já aproveitei para falar de racismo para além do individual. O negro já foi produto, não preciso explicar. O negro já foi serviço. Esse aqui eu tirei do livro do Laurentino Gomes, né, daquela trilogia. Precisa-se de uma ama de leite, tal, escravo à venda. A Rua do Carmo vende-se um escravo de cor preta que faz isso, isso e aquilo. Já foi produto, já foi serviço. Acho que cabe aqui eu explicar, para vocês perceberem essa complexidade. Uma vez eu fiz uma palestra ano passado, e aí eu falei aqui do serviço da ama de leite. Assim que terminou a palestra, uma mulher me abraçou e tal, chorou e tal. Aí ela pareceu ter se compadecido, assim, né? Aquela coisa do outraço do Fernando Pessoa. Aí o comentário dela foi o seguinte, nós éramos 4 irmãs numa fazenda lá em Minas Gerais, não sei o quê, e eu sou a mais forte das minhas irmãs porque tinha uma negra que cuidava e foi ela que me amamentou. Entendeu nada. Valeu de nada, fui embora triste. Valeu de nada, fala. Nada. E chorando copiosamente. Me abraçando e chorando copiosamente. Copiosamente. E aí, segundo ela, né, ela estava querendo dizer da importância de uma pessoa negra dentro da família. Mas dentro da família como, né? Como serviço. Dá no testamento. Exatamente. Então, eu faço esse histórico nesse capítulo. Se alguém quiser ler depois, me avisa que eu mando o PDF, né, do livro. E aí eu digo, e já chegou a ser consumidor em algum momento? De verdade, assim, de chegar e comprar e ter paz e tranquilidade? Eu acho, como o Mano Brown novamente, eu acho que não. Continua sendo um ato de afirmação. Eu vou comprar porque eu tenho que me afirmar. Ou aquela coisa do Djonga que eu falei ali, de eu vou comprar o mais caro porque eu já sei que estão desconfiando de mim. O Ice Blue tem um documentário, eu e essa galera, né? Posso citar também o Obama, né? Então, se quiserem, mas eu vou insistir nesses aí. O Ice Blue diz que, como ele já sabe que vão discriminá-lo num restaurante, alguma coisa, ele faz questão de ir todo de Black Power, de tal e tal. Ele fala assim, então discriminem mesmo, fiquem à vontade, mas eu também vou ficar. Acho que às vezes pra gente falta essa paz de espírito também, né? Que deve ser muito difícil de se conquistar. Vamos lá. E aí, para eu ser ouvido, pessoal, não só pelo público, mas pelo público especialista, pelos doutores do direito do consumidor, para eu ser ouvido por eles, eu tive que publicar um artigo na revista Direito do Consumidor, editada pela RT. Quem aqui é acadêmico ou já teve algum interesse vai entender que aquela revista ali, ela é A1. A A1 é a maior publicação, assim. Se você tem um extrato A1, você consegue mais fácil um mestrado, mais fácil um doutorado. Por exemplo, eu escrevi isso, eu estava no 3º semestre de Direito, e aí eu não precisei nem fazer monografias, porque eu já tinha, nem monografia apresentei, nada disso. Porque eu já tinha alguns artigos publicados nessa revista Direito do Consumidor. Mas essa coisa do autodidata, talvez, né? Que escreve, publica e tal e tal. E aí, como para mim esse racismo no mercado de consumo sempre foi óbvio, eu perguntei aos diretores lá, ministros do STJ e do STF, não vou colocar nomes, mas eles estavam lá no instituto e eu perguntei a todos. Eu falei, e se eu quiser ler alguma coisa sobre racismo no mercado de consumo, eu pego de quem? Começo por quem? E aí, um silêncio absurdo. Isso foi em 2023. Silêncio absurdo. Total. E aí eu falei, ora, mas é óbvio, né? Ora, mas é óbvio. Mas não nos estudos. E aí eu analisei lá, de 1992 a 2015, todos os artigos para procurar sobre o que se tinha publicado e se tinha algo sobre discriminação. O total, como está ali, zero. Pessoal, eu sou o diretor desse instituto e aí eu tenho que fazer essa ressalva. Eu sou um dos diretores, o primeiro, eu não acho que eu sou o primeiro negro, mas os que são não se consideram, infelizmente, porque eles têm altos cargos e aí eles embranqueceram por opção, isso é opção. Michael Jordan
fala isso lá no The Last Dance, que quando perguntaram para ele sobre racismo, ele falou, olha, eu morava na Carolina do Norte, sabia que existia muito racismo, o que eu queria era só correr disso, eu não falo sobre isso, não digo nem nada, entendeu? Não fala. O Pelé lá em 77, quando ele disse que é o maior exemplo, né, do negro e tal, mas ele também nunca se envolveu com essa causa. Então é a parte mais fácil, né? O mais fácil é só, eu sofro, então eu não quero falar sobre isso, ponto. Né? E às vezes faz até um desserviço para quem é da causa. Mas, em geral, as pessoas... Então talvez eu seja o primeiro que topa falar sobre. Topa. E pesquisa sobre. Os outros, realmente, tem um que... É assim, ele tem um carro desembargador e tal. E ele até falou pra mim, ele falou, continua aí, João, se precisar de alguma coisa e tal. Assim, não me envolve não, pelo amor de Deus. Entendeu? De alguma coisa no WhatsApp me chama. Isso, mas eu jamais... Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E aí, então, publiquei esse artigo lá em 2015. Esse artigo foi publicado... aqui mais uma pessoa. O que acontece? Isso aqui é mais um pouco de literatura. Essa mulher é o... Como eu diria? Ela é o Pelé, assim, da área dela, né? Eu a considero assim, né? Tipo, né? Nem posso dizer que é o Pelé, porque ela é, né? Ela é ativista, então não teria como nem colocar nesse lugar. A Sueli Carneiro é um ícone, assim, do pessoal. E ela tem esse livro chamado Dispositivo de Racialidade. E lá nesse livro, lá pelas tantas, olha o que se fala sobre o mercado de consumo. Olha como é bem óbvio, assim, para quem está na área. Outros casos, como consumidores confundidos com ladrão, em lojas em que a pessoa era barrada na saída. Não tocava campainha nenhuma, mas segurança desconfiava que cometeram furto na loja e encaminhava para a salinha de revista sua bolsa no chão e tal. Então, assim, isso é lá de 1993. 93. E aí fui atrás da jurisprudência, outro artigo. Falei, já que não tem nada na doutrina, vou atrás da jurisprudência. Vamos ver se alguém já percebeu esse negócio, não estou louco, né? E aí, jurisprudência da responsabilidade civil por racismo estrutural no consumo. Aí vamos lá. Analisei 533 acórdãos. Por que só acórdãos? Porque, para pegar um negócio mais unificado, né? Porque a gente sabe que na primeira instância tem de tudo, né? Sentença tem de tudo. Aí fui pegar nos acórdãos para ver o que acontece quando a gente pesquisa racismo, relação de consumo e dano moral. O perfil de vítimas de racismo em relações de consumo continua sendo lá, que é o que reflete as outras pesquisas. A pessoa que é mais discriminada é a mulher negra, né? O ministro Luiz Alberto Barroso fala que a pessoa hoje mais discriminada no mundo é uma mulher preta, acima de 55 anos e desempregada. Essa mulher, ela tem, na interseccionalidade, né? Ela tem várias. Então, ela é a pessoa mais discriminada numa soma de discriminações, seria isso. Então, reflete. Agora, eu preciso dizer para vocês que do homem mudou um pouco, pessoal. Tem eu não sei, o conceito, né? Acho que foi falado ontem. O negro corresponde a 56% da população, né? Mas não é mas tem a distinção entre, né, o preto e o pardo. Antes, até 1980, o perfil mais discriminado de homens em relação a furto, essa ideia do shopping while black, dos americanos, era o preto. Hoje isso mudou. E como mudou? Pela publicidade. A publicidade mudou essa ideia do preto ladrão. Agora quem é o mais? É o pardo cheio de tatuagens. Por que isso? Porque agora o negro não é só mais o inimigo do Estado. O latino lá também é. Então, a publicidade dos filmes e das séries conseguiu mudar um pouco essa percepção. Agora o preto é associado não é parceiro, é inimigo. Mas dentro do mercado de consumo, especificamente. Tem uma pesquisa agora recente. Mas o que vai ser mais discriminado, que às vezes, né, talvez por conta da realidade dos Estados Unidos, isso, né, parece óbvio, é o pardo com tatuagens. Isso é importante para eu dizer... Isso, exatamente. Que o racismo é uma praga, como disse o ministro Herman Benjamin no último evento. O racismo é um monstro multifacetado e que se atualiza a todo momento. Ou, como digo eu em alguns artigos, existe um racismo líquido, né? Eu não acho que ele é estrutural, pelo menos no mercado de consumo, eu acho que ele é líquido. Por que líquido, Jonas? Naquela ideia de Bauman, né? Da sociedade líquida. Porque você não consegue capturá-lo.
O que é uma sentença que vê a discriminação e não vê o racismo? Porque a juíza fala assim, eu sou refém das provas, doutor, cadê a prova? Cadê o ato, cadê o chamou de tal, falou tal? Não tem. Então como é que você me fala que o racismo é estrutural? E aí que eu falo que no mercado de consumo ele é líquido, né? Ele atravessa a gente de uma forma que a gente não consegue capturar. Tipo assim, pronto, isso aqui foi o racismo, eu vou levar para o delegado agora e tal e tal. A gente não consegue captar. Infelizmente. Aí eu falo dessa ideia de racismo líquido no mercado de consumo. O que eu achei de indenização, pessoal? Em geral, as indenizações são concedidas no percentual de R$5.000. R$5.000 é a indenização do... Pegar uma aqui clássica, a inscrição indevida no Serasa, SPC. Então não há percepção, e aí eu gostaria que vocês refletissem comigo, eu entendo que não há percepção de que o racismo é um dano existencial. Né? Pelo menos pelo judiciário, o racismo não é um dano existencial. Para o judiciário, não. Porque se ele dá R$5.000 para uma pessoa que tem um nome negativado e dá R$5.000 para uma pessoa que é seguida e apanha, muitas vezes, num shopping, uma pessoa que pede um Uber e quando chega, por conta de uma roupa que ela está vestida de matriz africana, ela não é atendida, se por esses casos, se uma pessoa negra está num shopping com uma pessoa branca e tem que ir, o segurança liga para a polícia para ir, estou comentando alguns casos, e o segurança liga para a polícia para ir lá porque essa pessoa preta muito provavelmente está sequestrando a branca, se tudo isso é igual, porque a indenização é igual a R$5.000, é igual à inscrição indevida no Serasa, então o racismo, além de não existir, também, quando ele existe, se percebe, ele não é um dano existencial, né? Pelo menos na figura de quem tem um chicote. Volta a Machado de Assis. Lá em Quincas Borba. Qual o melhor modo de julgar um chicote? Olha, ter o cabo na mão. E lá, 35.000. O que será que aconteceu, né? Para alguém falar assim, vou dar R$35.000. O que será que aconteceu, né? Essa é uma exceção, pessoal, que eu coloquei aí exatamente para trazer essa reflexão, que é de uma sentença. Eu trouxe só para esse slide. Não está na pesquisa, né? Porque foge. Mas é uma sentença de juizado especial. E aí a pessoa, a juíza, ela não é formada em direito. Porque dessa época e tal, do tarará. E aí, meu caro Berto, Tobias Barreto explicava pra gente que direito não é só coisa que se sabe, direito é coisa que se sente. Ela não tinha o direito ali, tá, o artigo 3º, o artigo 927 do Código Civil, o artigo 186, o dano será medido pela extensão, não tinha nenhuma dessas, né, o 944 do Código Civil, mas ela tem um sentimento de injustiça. E aí onde é que ela jogou a indenização? Na época era o teto do teto que dava para jogar, porque ela sentiu. Isso foi uma criança negra, 10 anos de idade, que entrou no mercadinho e foi acusada de furtar talvez um pirulito, acho que é isso no caso. E aí ela apanha do dono do mercado, que chama a polícia e leva para a salinha, apanha da polícia. Ela, foi um braço quebrado. Uma criança. Esses são os casos. Estão todos na pesquisa, pessoal. Nada que assim tirou da cabeça dele, né, e trouxe aqui para drama. Não é nada disso. Os principais locais: supermercado, instituições de ensino, lojas de departamento. De supermercado, eu lembrei aqui do caso Beto, só para contar mais uma da perversidade. Eu fiz uma palestra em Palmas, no Ministério Público de Tocantins, e aí tinha um promotor de justiça ao meu lado, e esse promotor de justiça é lá do Rio Grande do Sul. Assim que eu terminei a palestra, e aí, olha de novo, assim que eu terminei a palestra, ele falou, olha, da mesma forma, pessoal, né, muito inteligente, tal, palestra incrível, mas aquele caso lá do Beto, eu acho que não foi racismo, não. Eu falei, então foi o quê, né? Que é o caso do Beto, do Carrefour e tal. O que ele estava querendo me dizer é que ele era o promotor do caso. E não sei se vocês viram agora recentemente que caiu, né, a questão do racismo. Aqui, para minha felicidade e infelicidade, para bem e para mal, só havia a minha pesquisa, e depois dessa pesquisa a FGV fez uma pesquisa enorme. E essa pesquisa enorme, eu digo parabéns porque encontrou os mesmos resultados, né? Porque senão eu desmentiria a minha pesquisa. Mas encontrou o mesmo resultado, é R$5.000 o valor médio dessas indenizações. Tem um caso, pessoal, que foge à regra.
E aí eu volto no meu papo de dignidades. Quem quiser ler sobre dignidade da pessoa humana, o livro que eu indico é daqui de um professor da UERJ, chamado Daniel Sarmento, A Dignidade da Pessoa Humana, Teorias e Métodos. É um livro maravilhoso que vai contar a dignidade da pessoa humana ao longo da história. Mas eu digo que as dignidades são diferentes pelo seguinte: a média é 5 mil e tem um caso aí que vai a 50 mil. Lá era a juíza, né? Nesse aqui que eles encontraram, o caso é o seguinte: foi um juiz negro que foi xingado uma vez numa rede social. Ah, Jonas, então você está dizendo que ele não deveria ganhar essa indenização, não sei o quê. Não, eu estou dizendo que as dignidades são diferentes. Só isso. Só isso. Eu não vou avançar muito, porque eu acho que já está na cara. Eu acho que o certo seria começar pelo dele aqui, que é um dano existencial e tal, e tal, e tal. Juiz negro está certo. Um dano existencial tem que ser lá em cima mesmo. Né? A indenização tem que ser lá em cima. E ainda acho que é além, não tem que ser só a indenização. Eu acho que tem que ir ao CNPJ e dar condenações e obrigações de fazer. O que essa empresa faz? Porque o racismo é algo que é além do CPF. E aí que é o grande ponto que eu vou trazer para vocês agora, que eu acho da grande importância dos PROCONs, da parte administrativa e tudo isso. Porque nas indenizações já entenderam, né? Em geral, não se concede. Quando se consegue? Em geral é assim, pessoal, nos acordos. De tanto pesquisar, eu decorei o negócio. Eu tenho uma certa facilidade para decorar, vocês já perceberam desses trechos. Ilações que não se podem concluir por racismo. Ponto. Ponto. É isso. Ilações que não se podem concluir por racismo. Julgo improcedente. Quando se concede, a maioria dos casos em que se concede, se entende que houve discriminação, mas não me fale em discriminação racial. Te dou tua indenização de 5 mil. E tem esses casos que eu falei para vocês, né, que fogem à regra, mas são bem raros, escassos. E agora a questão, que é o nosso ponto central, né? Não sei se viram, mas o professor Adilson, da UFMG, esse livro, Letramento Racial, eu acabei de fazer a leitura dele. Ele acabou de ganhar um prêmio Jabuti. Acabou de ganhar. Foi semana passada. E eu gosto muito da sistematização, gostei muito da sistematização que ele trouxe, que é a seguinte: eu tinha muita ideia de um modo fácil. O que é racismo? É uma gramática que sobrepõe raças. O que é racismo? Uma gramática que sobrepõe raças. Aí a gente pode falar dos judeus, a gente pode... não só estou falando de cor de pele. E o que é o letramento racial? Por um lado, e era só o lado que eu conseguia perceber, era entender esses códigos, entender essa gramática, dominar essa gramática. Eu domino a gramática do racismo, né? Então, para mim era isso. O letramento racial é você entender onde tem, onde não tem, onde tal e tal e tal. E qual a grande diferença desse livro que o professor Adilson traz? É o seguinte, ele fala, essa é só uma vertente. A outra vertente é o princípio da fraternidade e da solidariedade que estão na Constituição. Você tem que promover ações. Não adianta. Ah, eu entendo toda a gramática. Beleza, mas toda vez que eu tenho chance eu falo, não, isso aí não é racismo, não, isso aí não tem nada a ver. Não, isso aqui eu não vou ler. Não, isso aqui não. Diversidade, para mim, deixa em segundo plano, né? Diversidade depois. Primeiro, eficiência, mérito, né? A falácia do mérito. Então, eu acho que esse livro é muito importante, e outra indicação que deixo, que é essa questão de não só entender a decodificação dessa gramática de racismo, como também promover ações transformativas. Como assim, Jonas? Ora, um evento desse é uma ação transformativa. A gente está parando para refletir sobre isso. Né? Acho que é um início. É um início. Há 3 anos não existia nada que ligasse racismo a relações de consumo nesse país. Nada. Absolutamente nada. Acabei de falar com vocês de jurisprudência, da lei e da doutrina. Vou avançar um pouco só para dizer a certeza do nada aqui, Thaís. A gente tem que quando eu escrevi, pessoal, esses 2 artigos, o Nem Todos Somos Consumidores e aquele da jurisprudência, eu consegui movimentar, e aí vejam a importância, né, dessa percepção. Eu consegui movimentar o Ministério da Justiça, o governo federal. O governo federal solta uma nota técnica falando lá, ó, este estudo é baseado nas pesquisas de Jonas Salles, tal, sobre racismo. Então vejam, em 2023 isso. Então passou a existir agora. Né? Aspas. No mercado de consumo. E a partir daí a gente tem
A gente tem agora PROCON racial, a gente discute. Um evento desse aqui só existe por conta de uma nota técnica que conseguiu mover o Ministério da Justiça para... Nossa, existe um novo fenômeno, né? O velho e novo racismo, né? Ou então, como diz um amigo, o racismo de cada dia não nos dá hoje, né? E aí volto. A força de um letramento racial. A força de um letramento racial no judiciário, eu tenho esse caso aqui. E aí eu consigo falar um pouco de CDC, um pouco de defesa do consumidor e da questão do racismo no mercado. Ano passado, um garoto todo vestido com roupas de basquete, é o que está lá na sentença, ele adentra num shopping em São Paulo, e aí ele começa a ser seguido pelo segurança, e daí a pouco ele é convidado a sair do shopping. Retirado do shopping. Ele entra com uma ação, a juíza, não sei por que cargas d'água, vou dizer aqui por ausência de letramento racial, ela dá uma sentença que julga improcedente porque ela não consegue verificar racismo ali. Que é a ideia que eu falei para vocês do racismo líquido, né? Você não consegue... Onde é que eu capturo esse negócio? Qual foi a fala? E, porque a juíza na audiência ela ficava assim, e qual foi a palavra racista que falou? Eu quero julgar procedente. Me diz qual foi a palavra. Me diz qual foi o negócio. Mas não é, gente. Não é. Aqui, Paulo Leminski, mais um pouco de poesia, Thaís, se você me permite. Leminski fala assim, e eu acho que é muito racismo do Brasil, ele fala, repara bem no que eu não digo. O racismo, mais das vezes no Brasil, ele é o repara bem no que eu não digo. Então como é que vai captar? Como? Como que você vai... Aqui, estou julgando com base nisso aqui. Quando tem o caso lá das bananas, não sei o que, tal, que é vídeo, você consegue. E quando não tem? No mais das vezes, não tem. E aí, o que acontece? O juiz julgou improcedente a ação de ressarcimento. E no acórdão, esse desembargador é incrível. Essa pessoa eu gostaria muito de, já tentei 2 vezes, trazê-lo para os eventos que falam sobre racismo, né? Porque esse desembargador olhou e usou as regras do Código de Defesa do Consumidor. Como assim? Só um pouquinho mais de juridiquês. Os artigos 12 a 14 do CDC, ele fala do defeito do serviço, né? É o que a gente chama de acidente do serviço. Acidente de consumo, e aí a gente tem o acidente pelo produto ou pelo serviço. Vocês concordam comigo que mais importante do que o produto ou o serviço é a pessoa? E nisso aí a gente consegue concordar aqui. Então, se num acidente de consumo diz as regras, só usando as regras do CDC, que é o que eu falo para vocês, o meu medo é de juízes que não usam as regras. Só usando as regras do CDC, o juiz falou, se isso aqui é um acidente de consumo, se mais importante do que o produto e o serviço dos artigos 12 a 14 do CDC, que estão ali prescritos, o mais importante é a pessoa, bora lá, artigo 6º, inciso 8º, será invertido o ônus da prova quando se verificar um dos elementos, né? Ou verossimilhança das alegações do consumidor, ou hipossuficiência, ou essa partícula ou também, tudo é importante, né, na lei. Esse ou é um ou outro. Isso tem muita discussão, eu estou falando aqui como se fosse óbvio, mas não. Tem muita discussão no STJ e tudo sobre isso. Quem atua tem essa noção de CDC. O juiz inverteu o ônus da prova, colocou assim, racismo existe no Brasil, ponto. Vamos avançar. Inverteu o ônus da prova. Não é o consumidor que tem que levar... que isso eu passo também com as minhas ações aí de racismo pro bono. Geralmente pedem as imagens de vídeo por exemplo, de um segurança que segue uma pessoa pelo shopping por uma loja. Vocês concordam comigo que tem a prova muito difícil, tem a diabólica e tem essa, né? E como é que eu vou levar o vídeo do shopping para comprovar que eu fui seguido pelo amor de Deus? No direito tem a prova diabólica, essa aqui é muito pior. É muito pior. Desculpa o diabo, mas ele fica. É fichinha para esse aqui. E aí o desembargador falou, então não é o consumidor que tem que provar que foi seguido, que apanhou, que foi retirado. Olha como quem sabe usar as regras muda o negócio. Converta em diligência. O que esse shopping, se o racismo é uma verdade no Brasil, o que esse shopping faz de letramento racial? Olha como muda o jogo quando alguém sabe. O que esse shopping faz? Tem curso aí de antirracismo? Alguma coisa, letramento racial, não sei o quê? Não tem. Tem diversidade? Me manda aí a cor de todas as pessoas da segurança. E os funcionários e tal? Não apresentaram nada. E não tem nada de letramento? Nada. Então vocês fazem nada. Então vocês vão pagar, ué. E aí condenou.
só usando regras do Código de Defesa do Consumidor. Não tirou da imaginação dele, não, vou aqui a filosofia, não, nada disso. Só olhou para o CDC e falou, é isso. Então vejam a importância de uma pessoa que entende as regras do jogo e que tem o traço, né, a empatia. Só isso. E agora, para vocês já meio que encerrando, os casos começaram, né? Se em 2023 teve aquele artigo e teve a nota técnica do Ministério da Justiça, agora os PROCONs já começaram a atuar. Tem uma pessoa aqui que participou disso aqui, que é o Claudir. E aí eu até... o procurador do PROCON esteve aqui dando curso, o Gustavo, ele que fez esse TAC. Que bom, que bom. E sobre esse TAC, pessoal, é de Uberlândia. É o primeiro assim que usou as regras do Código de Defesa do Consumidor e vocês vão ver a importância de um PROCON nesses casos, a importância. Esse caso é pioneiro, né? Cita lá a nota técnica e tudo, e eles tentaram costurar um acordo. Vejam a diferença, vocês já têm a noção de que a indenização é de 5 mil, quando muito. Vejam a diferença de um PROCON de Uberlândia. Esse caso muito complexo, porque é uma garota que estudava numa escola particular e que denunciava casos de racismo nessa escola particular de 10 mil reais a mensalidade, então veja, né? Lá da High Society. E aí ela denunciava os casos e a professora, a direção, enfim, eu não gosto de falar de CPF, meu negócio é o CNPJ, né? Aí a escola não fazia nada. Vocês concordam que uma escola particular, a prestação de serviço é relação de consumo? Sim. Óbvio, né? Então, racismo vocês consideram que é uma infração ao Código de Defesa do Consumidor, de alguma forma? A relação de consumo? É um crime, né? Não deixa de ser um crime. Então, esse caso, e aí eu estava contando esse caso numa palestra que fiz em Uberlândia, e foi muito complicado para mim, assim, fiquei muito sensibilizado, porque enquanto eu estava fazendo a fala, o auditório com 500 pessoas, tinha um advogado ao meu lado que começou a chorar muito. E aí eu também falei, meu Deus, será que eu falei uma palavra muito errada aqui? O que que eu disse e tal e tal? Era o pai da menina que eu estava contando o caso. E aí, depois que me contaram, eu também só chorei, não consegui mais fazer nada nesse evento, assim, sabe? Me marcou muito, muito, muito. E ele agora é um grande amigo e a gente já tem atuado em parceria em vários casos de racismo no mercado de consumo, lá não só em Uberlândia. Mas nesse caso, aí uma pessoa de PROCON, foi o que me relataram, né? Uma pessoa foi atrás e falou assim, racismo é crime, eu sei que é crime e tal, é um negócio do criminal, né? No imaginário nosso tem essa ideia. É lá do criminal, delegacia e tal, e por ali. Mas será que você do PROCON não poderia me dar uma ideia? Talvez você seja formado de direito e tal. Falou, olha, isso aí tem a ver com relação de consumo, sim. Toda a diferença aí. Olha o que conseguiram. Em geral, se consegue 5 mil reais. Olha o que se conseguiram. Olha o que conseguiram. Alunas vítimas de racismo em escola particular vão receber bolsa integral e ganhar sessões com psicólogo. Pelo que me relataram, receberão bolsas para os anos de 2024, 2025 e para as mensalidades de 2023, que ainda não foram pagas. A escola também se comprometeu a pagar acompanhamento psicológico para os estudantes no período de um ano. Quando eu voltei lá, o outdoor da escola, da super escola, quem estava era a menina. Isso é muito simbólico, pessoal, isso é muito representativo, sabe? É o que eu estava conversando aqui há pouco com ele, que eu tive aula com o Joaquim Barbosa, tive a felicidade de ter aula com ele, e ele sempre falava assim, eu lembro de uma vez que eu não tinha essa consciência de que existia racismo, eu sempre me achava assim, tudo que acontecia eu achava que era por ser muito pobre, né? Então, sempre pensava, não, porque lá de onde a gente vem é assim mesmo e tal, a gente está acostumado a tomar pancada e tal e tal. E aí foi ruim, bom e ruim, hoje eu tenho a resposta, mas na época eu não tinha. Terminou a aula, o professor falou, Jonas, você tem noção que você está tomando a vaga de alguém aqui? E aí eu até falei para o meu amigo ali, eu falei, não tô nada, professor, eu estudei demais. Pelo amor de Deus, não fala isso que eu tomei a vaga de alguém não, Jonas. Ele, Jonas, esse lugar não é para você. Eu falei, sim, professor, pelo amor de Deus. Eu não consegui perceber o que ele estava querendo dizer. Que esse lugar não foi feito para você. Só que eu, realmente, na hora, eu fiquei até muito chateado com ele, porque eu falei, não é possível que esse professor estava falando como se eu tivesse, né, assim, tomado, eu não consegui captar. Mas hoje eu diria, entendi, professor, obrigado, né? E tal, entendi total que não foi feito, né? E tal, mas isso só com a consciência. E é por isso que a gente está falando de consciência aqui. O que me contaram, olha lá, vejam, somando tudo, a escola gastou, parece que cerca de 300 mil reais. Percebem a diferença? Sim.
Para 300? Isso resume tudo que eu tô tentando dizer. Eles tiveram de adotar novas práticas, eles tiveram de pagar cursos de, né, bolsas, cursos, tudo, porque o negócio é daqui para frente. Mas por que tudo isso? Porque a marca não quer ser atrelada. Para a marca é muito bom demitir Joãozinho ou Mariazinha, o CPF, é muito tranquilo. E aí sai no Metrópolis, né, sai não sei aonde, tal, no veículo de grande circulação. Mas se tem uma coisa que não se quer no Brasil, apesar de que o racismo não existe, aspas, se tem algo que não se quer no Brasil é atrelar marca a racismo. Que aí sim, aí é um problema grande. Aí é um problema grande. Ah, é aquela empresa aquela. Posso dar o exemplo da Zara só porque tal. E nem vou falar do Carrefour, senão a gente vai... E nem da Americanas. Senão a gente vai ficar muito tempo aqui. Mas percebam, a força dos PROCONs. Isso é um TAC, hein? Isso não teve juiz pra... tá certo, não tá. Isso é um TAC. Já os PROCONs raciais, e aqui eu quero contar só um detalhe já me encaminhando para o final, mais 10 minutos aí. Há um PROCON racial em São Paulo, e eu tinha muitas críticas assim, o que será que esse PROCON racial faz, hein? O que será, né? Na minha ponto de vista, beleza, criaram e faz o quê mesmo? E aí os primeiros dados foram abertos lá, e eles disseram que foram, não sei se eu coloquei aqui, não, 753 denúncias. Ah, tá ali, 750, isso. E aí, pessoal, eu achei muito interessante o seguinte, porque a gente fica nessa ideia só da discriminação, né? A discriminação racial, a discriminação tal. Mas os casos mostram que muitas pessoas, tem um caso lá de uma mulher negra que me chamou a atenção e vou trazer para vocês. Ela foi denunciar no PROCON racial superendividamento. Aí você fala assim, uai, João, mas que, né? Não vou gastar meu francês aqui, né? Mas o que será que aconteceu? O que será que aconteceu? Por que essa mulher vai no PROCON racial denunciar superendividamento? Porque, vou usar uma analogia que eu acho que responde. Quando o negro sofre racismo, ele tem muita dificuldade a ir a uma delegacia. Porque ele sabe que ele vai sofrer no mais das vezes. Ah, mas eu conheço um caso que não foi assim. Beleza, ele confirma a regra. Ele é a exceção, né? O caso do Bruno Galhaço, a menina lá, a mulher foi presa. Beleza, confirma a regra. É a exceção. A exceção confirma a regra. Então, acho que vocês já conseguiram perceber, né? Por que essa mulher foi denunciar superendividamento? Porque o PROCON racial é na Zumbi dos Palmares. E ela olhou lá e falou, cara, eu acho tranquilo chegar aqui e denunciar para essa galera que falou o que está acontecendo comigo. Mas ela não se sentia bem dentro dessa estrutura aqui, ó. E aí eu até ontem cumprimentei a Flávia que me apresentou aqui o PROCON, que a parte do atendimento é ali, ali embaixo, no térreo e tal, pensado já bem próximo, e tem a escuta e tal. E eu vi as coisas que a gente vai vendo depois que, dizem que é o Einstein, né? Quando a mente se abre com uma nova ideia, ela não diminui mais nunca, né? E a Flávia me contando, e eu só vendo a diversidade. Eu falei, acho que aqui a pessoa vai ter coragem de denunciar alguma coisa, né? Se acontecer com ela. E vejam a importância disso. A pessoa foi lá porque ela se sentiu, ela falou, aqui eu consigo denunciar, tranquilo. Consigo conversar com o professor Vicente? Acho que o nome dele, João Vicente. Mas eu não me sinto bem para entrar na estrutura do PROCON São Paulo, que é aquela coisa de entrar no TJDFT, entrar no STJ. Vocês já tentaram como advogado ir ao STJ, você se sente nada, assim, nada. E aí perguntam, e você está marcado com qual ministro, qual horário, cadê seu memorial, deixa eu dar uma olhada, e o seu terno, a gravata é de qual cor. Tudo isso é olhado para quem advoga lá em Brasília, sabe, no STJ e no STF. Tem uma regra absurda, assim. E eu acho, só a minha opinião novamente, tem um valor de nada, mas eu acho que é esse acolhimento, eu consigo ir ali denunciar o meu caso. Não é de racismo, mas eu não me sentia bem indo denunciar pessoas que eu acho que iriam até me julgar novamente, né? E vi isso como muito importante e muito positivo. E aqui é um último escrito de louco, né? Que eu escrevi com o Igor, que é o diretor executivo do IDEC. PROCONs devem fiscalizar presença de ensino afro-brasileiro em escolas particulares. Coisa de louco, né? O PROCON já tem tanto serviço, ainda vai botar ele para fiscalizar. Olha o que, né? Mas é assim, né? A gente escreve. Já nos chamaram para participar de alguns eventos sobre isso.
E a nossa dificuldade, eu vou já dizer, e aí eu deixo, vai ficar de deixa para quem quiser escrever sobre, pesquisar sobre, será muito bem-vindo. E eu quero ler, mande para mim, por favor. Vocês concordam que nas escolas públicas não, mas nas escolas particulares, não já disse aqui que é uma relação de consumo? Sim. A relação de consumo não tem que seguir as diretrizes básicas de ensino? E lá nas diretrizes básicas não está lá que tem que ter o ensino afro e indígena? E se não faz isso de forma alguma, não está descumprindo de algum modo o que está na lei? Então talvez, ideia de maluco aí, né? Coisa de louco. Talvez, eu acho que os PROCONs, eu entendo que os PROCONs devem fiscalizar. Agora, qual a deixa, Jonas, que você queria colocar aqui? Provocação, né? Sempre uma provocação. O que a pessoa do PROCON, o fiscal do PROCON que sai à rua, o que ele iria fiscalizar numa escola particular? Aí eu deixo para quem quiser pesquisar sobre, porque eu acho que a gente deveria ter uma cartilha muito específica, algo como um compliance, que diga assim, olhe isso, isso, isso e isso. Porque aí eu acho que a gente já pode passar a cobrar, né? Porque tentando me colocar no lugar mais difícil do mundo do outro, o agente do PROCON aqui, ele até pode ir, mas ele sabe o que ele vai cobrar. Né? Chega lá, a professora fala, ó, tô ensinando com esse livro aqui. E aí, faz o quê? E tá certo ou não tá? Então, beleza, eu escrevi esse artigo de louco, mas ele pede uma continuação. É um ensaio que pede uma continuação, que é o que cobrar. Então, acho que, né, por onde eu passo aí pelo país, eu sempre coloco isso aqui. E tem uma galera já se movimentando no mestrado, já tem gente de mestrado, doutorado, escrevendo sobre. E aí, pessoal, para concluir, sempre com poesia, só que essa é uma reflexão sobre uma poesia. Mário Quintana diz o seguinte, numa poesia: a vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já está tarde, mas ainda há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira, ainda há tempo. Quando se vê, já se tem 60 anos, ainda há tempo. Aí ele fala, e quando se vê, a vida já passou e talvez não haja mais tempo. E a Abu Janra, um famoso, né, jornalista, filósofo e tal, ele foi declamar, recitar essa poesia no programa dele. E aí ele já começou corrigindo a gramática. A vida são os deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Eu falei, mas está errado, eu li, a vida é. A vida é, coloquei ali. E aí eu entendo, e aí a conclusão para vocês, eu entendo que Abu Janra acertou na gramática e errou no que é o sentido da vida. A vida é sempre singular. Obrigado, pessoal. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém vai querer fazer alguma pergunta ainda? Diana, não? Jonas, então? Fechou? Pessoal, muito obrigada. Agradeço a presença de todos. Jonas, mais uma vez, muito obrigada. Segunda vez você com a gente, quero contar com você sempre. Agradeço à subsecretaria também que está aqui com a gente, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, ao nosso amigo que está desde ontem com a gente aqui também, ao Humberto, representando os PROCONs municipais, ao nosso pessoal da PROCON, da FEDCON, as meninas do OAB também. Obrigada a todos e a todas.